Aí eu, como é que é, pessoal? Estamos aí de volta. 3 pancadas. Teve as celas na área. Big beat. Aí eu, Sus Crazy, como é que é, mano? Yeah, estamos aí, man. Maturidade. Maturidade, grandes concertos, boy. 10 anos. Flawless, boy. Yeah, boy. Espelho de pé, boy. People de pé. A cantar mesmo. Sim, senhora. Parabéns ao NBC. João Moura, It's a Tribe. Como é que é, mano? João Moura, em linha. Estás aí? Estamos à espera do barco. Mais uma festa, It's a Tribe. It's a tribe, it's a new tribe. It's a new tribe. Yeah, mas a new tribe já está old, man. Já está old. Estamos aí com o nosso boy Lince a fazer aí aquela passagem tipo de wrestling quando o boy entra no ringue. Fazer o tap. Fazer o tap. Yeah, man, It's a tap. Temos aí. Não, mas o João Moura já vai aparecer. Nós é que temos mesmo que gravar neste momento. Mas é um prazer sempre ter aqui o nosso Mano Lince que nos fornece aqui o espaço muitas das vezes e nós agradecemos sempre. Grande tropa, grande amigo. E que com certeza teremos também de o ter aqui para ele contar as suas histórias clássicas desde o tempo mesmo dos primórdios. E o nosso convidado de hoje, convidado muito especial. Convidado que até podem pensar que é fora da caixa, mas não é fora da caixa, mano. É um convidado real hip hop, fundação, até ao culto da mão, até à mansão deste senhor. It is what it is, B. Bang, bang. Uma pessoa multitalentosa, multifacetado, uma pessoa, mano, rapper, boy, voz off, locuções, videomaker. Mas, mais do que tudo, um criativo. O adjetivo especial pode-se aplicar a uma pessoa que tem um dom, a uma pessoa que tem problemas mentais. E esta pessoa, este adjetivo, os dois adequam-se a esta pessoa. Não, estou a brincar. Eu estava assim, para onde é que ele vai ir? Qual é que é a palavra? Estou a brincar, I'm sorry, não é nada. Esse tem um dom, não tem problemas mentais nenhum, estou a brincar. Certo, enfim, estava tudo certo. Estou a brincar, mano. What it is, B. Carlos Afonso. Yeah. Carlos Afonso não, Demo está na casa, boy. Demo. What it is, man. It is what it is. Demo. Yeah, fala aí mais perto, Perto do microfone, mais perto do mic. Yeah, embora aí. Tu começaste como rapper Demo? Foi logo o teu nome? Foi logo o meu nome. Demo. Foi logo o meu nome. Foi logo o meu nome. Acho que não há memória de outro nome na minha cabeça a não ser Demo. Que provavelmente para ti deve estar associado a uma cena de demónio ou assim, ou alguma coisa demoníaca. Por acaso não. Eu penso Demo tipo Demo Demotape. Demo, democracia, democratologia, povo. A cena era tipo, era um gajo do povo, é um gajo demo e era a demonstração daquilo que o gajo era, mas basicamente não passou daí, não passou de um projeto. Mas começaste logo com os Fundação, ou não? Não, eu fazia cenas, brincava sozinho e entretanto, brincava sozinho. A cena é mais antiga, basicamente a primeira inspiração portuguesa, acho que Black Company pode ser aquilo que eu considero que é a primeira inspiração portuguesa. E depois, mais tarde, os meus pais têm casa em Santa Cruz e Chega mais à frente. o NBC e o Black Master, curiosamente, conheci-os lá e brincávamos à noite. Lá de baixo. Brincávamos à noite e quando nos encontrávamos havia territórios do rap onde nos cruzávamos e onde brincávamos. E na minha zona também fazia cenas sozinho. Na escola conheci o Marcelo Omega, que tinha uma banda que era os Fundação. O gajo ouviu as merdas que eu fazia em cassete, gravadas ainda com headphone para a cena do Mike. E começámos assim. Entretanto eu comecei a abolir na SIC e a cena de Fundação ficou de lado. Ficou de lado porque era um projeto ao qual eu não me conseguia entregar, porque a prioridade do som e do vídeo, quando comecei a trabalhar na SIC, ganhou mais espaço, ou ganhou terreno, nunca deixando de gostar de rap e estar ligado emotivamente ao rap, claro. Mas a cena do vídeo e do áudio sobrepôs à música. A tua zona era Povo, não é? Yeah. Eu, por acaso, sou mais de Odivelas e lembro-me mais do teu irmão.
Mas pronto, não sei se é etário, se não é, mas eu dou mais com o teu irmão. Portanto, nós cruzamos, mas eu com o Graciano é mesmo tal. Como é que é? Ouve lá, estás aí. Yeah. É engraçado esta cena. Como é que as cenas. Que para quem não sabe, o Graciano também é uma pessoa que também é uma pessoa do hip hop. Começou como writer também, certo? Fez vários videoclipes, J-Cap, a Paca, Senda Kid, Abstenção, Regula, Cara Davis. Carlos, vocês nunca fizeram vídeo juntos, né? Ou já? O primeiro videoclipe por acaso que eu fiz foi o meu irmão realizar, que era o videoclipe, o vídeo do J-Cap. Sim. E também trabalhaste nesse vídeo? Sim, filmei, a produção, um gajo naquela altura nem sabia bem o que fazia, mas depois na edição também. Fazia acontecer, basicamente. Mas esse foi o primeiro vídeo que o meu irmão realizava já ele estudava na António Arroio. E vídeo também, foi o que ele. Era a área dele, então começou. Acho que foi o primeiro vídeo que ele fez também. Esse primeiro videoclipe. E ficou do caraças, por causa eu curto bem esse vídeo. Esse é um vídeo clássico. Porque até. Sim, foi dos primeiros vídeos assim, tipo solo música. Nunca estou sozinho, depois aparece Weather People. E ter a cena do storytelling e os cuts do Chronic, eu acho também sempre clássico. Shout out também a J-Cap, One Love, Ganda Som. Em dia. Mas o Graciano ainda, continua também ligado aos audiovisuais e tu também all over the place, audiovisuais, música, publicidade, vozes, tudo. Voz. Acho que o meu core, neste momento, nesta fase da vida, é a voz e é uma cena que eu gosto e tenho todo o prazer em trabalhar diariamente ou quase diariamente com a voz. A primeira vez que eu interagi contigo foi quando eu fui a um programa fomos todos, Bomba Jack, vou à Colisão Ibérica, fomos todos. CNL, J-Cap, Dom Mac, Gregos Chabá, e tu telefonaste para lá, por acaso. E tenho isso gravado, telefonaste para lá a dizer, não sei o quê, eu também participei agora numa compilação do 30 paus, 1100%, 1100%. Tu também entras, sim. 1100% no pensamento. Pensamento, com música Culto da Mão, um tema que fala sobre masturbação. Masturbação, falava de uma cena adolescente, falava de uma cena que existia, falava de uma cena que basicamente era uma ideia exposta sobre a masturbação. Uma ideia, tentativa de uma ideia cómica, acho eu. Sobre a masturbação. Não sei falar sobre isso. Isso aconteceu, está aí, não sei falar sobre essa fase, foi uma fase. O 30 paus não disse nada, tipo de quê? 30 paus devia ter. Achas, mano? Devia ser polícia. Devia ser o polícia de dizer, não, isto é uma grande merda, sai lá, isto não fica no álbum. Mas não, o gajo quis que aquilo ficasse e rimos-nos basicamente. Não estou a dizer tipo dar barra, estou a dizer tipo, não é normal, apesar de tudo. Nos dias, mesmo antigamente, mesmo que é uma cena rebelde, mas é tipo, vou falar sobre tipo uma punheta, whatever, percebes? Eu teve tipo. Não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que. Aliás, até o som por acaso tem essa cena, o som não é explícito. Não. Está feito de uma forma. Não, mano, mas principalmente nos 90s e mesmo agora, mano. Eu não acho que acho que isso seja. Storytelling idiota, de uma cena idiota. Há uma ideia idiota e tu fazes um storytelling de uma ideia idiota, basicamente. Não, mas isto para dizer que. E depois, lamentavelmente, é a única cena que um gajo faz assim. Tu estás a falar sobre isso por algum motivo. Ficou essa cena. Sim, marcou. Mesmo nessa compilação. Nada, mas a mim foi a cena que eu fiz. Não, estou a dizer, acho que foi a primeira cena que eu me lembro, de ter ouvido o teu nome e associar. Se que até posso ter ouvido uma maquete que deu na Antena 3, possivelmente, com fundação, uma cena assim, estás a ver? Há um dado, um gajo muito importante também na minha influência hip hop, que é o Barbosa, que é o Mosaic. O Mosaic, eu lembro-me de me acordar com a primeira mixtape do Assassin. Não, do Assassin ou do Cruz, agora não me estou a lembrar. Assassinato? Não. Foi o Assassinato. E depois eu não conhecia o Nelson ainda, eu estava a dormir, e foi mesmo eu a dormir, e o gajo pôs os headphones na cabeça. A primeira cena que eu ouço é o MC que me desafiava a ficar com as calças no chão. Que era, quem não me lembro bem, mas acordei com essa dica e daí para a frente. Estimulou-me mais a cena de cuspir coisas em português ou tentar brincar com o português, com palavras e com beats, basicamente. Então ainda dominaram um bocado aqui nesta história. Não, mas eu estava a querer dizer que mesmo nos 90s há uma música, tem parte 1 e parte 2, que chama-se Hands On Experience, que também aborda esse assunto.
que é do I Mighty com Cool Keith. Por exemplo, Cool Keith é um gajo assim crazy, desses tópicos. E às vezes é fixe ver esse tipo de personagens, pá, que introduzem estes tópicos meio diferentes, mano. Não, mas se calhar, como o Super Shore tem os seus tópicos. É necessário ver esse personagem, porque se for outro tipo de pessoa, aquele tópico já pode não entrar bem, estás a ver? Exatamente. Há pessoal que aquilo, só aquele gajo é que podia falar disso. Exatamente. Mas eu acho que aquilo foi feito por haver, obviamente, o meu lado pateta e ridículo a falar mais alto. Então, acho que o fazer aquilo e alguém se rir por fazer aquilo é a razão pela qual aquilo é feito. Mas não há muito mais a dizer. Mas é que tu sempre tiveste essa vertente, porque mesmo o teu lado criativo noutras áreas, audiovisual e etc., sempre leva um bocado, pronto, para uma cena que pode roçar o funny, mas não é obrigatoriamente funny. Posto isto, todo o teu estilo, mesmo em outras participações, com Nella Assassin, eu fumo ela, a vez na janela, quando eu toco nela, Assassin, blessing up the Range Rover, ei, vai estar a matar. Essa rima é dele. É dele, da Range Rover. E a dica, pronto, ele por acaso aí até está going in, mas normalmente, pronto, é assim mais brincalhão, tipo, a mesma performance. E aquilo que quer dizer é, tu vias-te a fazer uma cena serious, ou tens algum som serious, mesmo, deep, tu consideres que estás a ser menos goofy? Não, eu acho que os meus pensamentos mais deep, por serem deep, não os quero partilhar. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, sinto que não tenho nada para dizer a ninguém serious. Se eu tiver alguma coisa séria para dizer, isso fica de alguma forma transparece através da música, se eu tiver. Mas não é essa, não tenho isso não tenho essa fome nem pretensão de fazer uma cena como rapper. Deixa a cena acontecer em mim, eu gravo merdas todos os dias, gravo freestyles todos os dias, estou no ativo diariamente comigo, estou a competir comigo diariamente, mas para nada, é uma competição transparente que não é nada. Sou um amante do rap em primeiro lugar e divirto-me com ele sozinho, acima de tudo. E depois há cenas que acontecem dentro dessa diversão que se transparecem para que aparecem depois num álbum, que é o caso do 30 Paus, do Jam, que é o caso do Assassin. Mas faz sentido, porque se brincas com a cena sozinho, escreves uma rima. Não, mas por acaso também, é assim, não achas também, eu vejo isso também, tipo, bué, no pessoal que curte fazer cenas também de comédia, não sei o quê, tipo, e mesmo, não só em música, mas artisticamente, tu também com os outros projetos, mas eu também vejo, bué, que às vezes... e a maioria do pessoal que faz comédia e mesmo a cena tipo sarcástica também tem bué a ver com a tua forma de quase protestar, ou seja, tipo, tu não estás a falar sério, tipo a sério, né? Nem estás a ir tipo de uma forma bué da deep, tipo, nós temos que nos unir, não sei o quê, mas às vezes a cena mesmo quase ridicularizar as coisas é uma forma de tu... Percebes o que eu estou a dizer? Tipo, criticar, tipo, imagina, queres falar mal da sociedade, mas tipo, não precisas estar ali tipo, como o Preacher e fazes mesmo num modo goofy, mas estás ali a queimar, estás a mostrar look at the state of... Percebes? Sim, mas nós já falámos disso no podcast anterior. Por exemplo, o Eminem tem o lado goofy, tem o sarcasmo, mas também tem o serious, até pode ser o corny quase, que roça ao corny, se for mesmo serious. Mesmo até o Tyler, the Creator, se fores a ver, também consegue ter um bocado... Também, apesar de ser um gajo também assim meio... Tem o seu tom específico, também tem um som, tem música séria, acho eu. Não, e o que ele está a dizer, mas o que o Scrat disse entra bem, enquadra-se bem na tua atitude quando fazes as cenas mais goofy. Às vezes tem esse lado ou não? Eu não sei quais são as motivações. Não, as motivações. Tenho que falar um bocado do início sem querer chatear ninguém, mas eu comecei com um personagem que era o Bondage, que eu escolhi esse nome que depois acabou por ser uma cruz que ainda hoje quase parece que tenho de dar o nome do BI para Bondage ou para Bondage. Porque, não, a sério, estás a dar uma dica fete, que a maneira que tu disseste o teu nome, ninguém diz dessa forma. Ninguém diz Bondage. Mas foi assim que eu pensei o nome. Depois, mas mesmo no Noites Marcianas diziam Bondage, não diziam? Diziam, mas eu não podia fazer nada. Eu ainda tentei, isto não é Bondage, é Bondage, o nome é Bondage. Mas depois apareceu uma cena, depois ficou Bondage e Bondage também já... Pronto, mas ficou Bondage, não é por aí, não é pela sonância do nome que eu criei anticorpos. Não, eu fiz a cena do Bondage, que significava, quando eu escolhi esse nome, a proposta do trabalho que eu tinha era, eu propus gozar com o panorama
VIP português. E esse nome, ou seja, ao gozar com o panorama VIP português, estaria usando a expressão, usando um palavrão, estaria a foder alguém. E então, no sexo bondage, alguém que é fodido fica amarrado. E o meu objetivo com as perguntas era que as pessoas ficassem amarradas, portanto eu estaria a praticar bondage. Portanto, a cena era por aí. E depois aquilo ficou caiu num goto assim, um bocado popular, naquela altura, que era um programa diário, e ficou bondage, e pronto. Porque acho que foi a Lili Carença a primeira pessoa que disse o nome. Eu disse bondage e ela, bondage, e ficou, whatever, ficou bondage. E mais tarde eu acabei por construir a história desse personagem, do bondage, que, estou a falar disso pela primeira vez assim, desta forma, mas o bondage é este senhor, porque o bondage, o que eu escrevi para esse personagem é que mais tarde, inspirado em parte da minha vida pessoal, o bondage conheceu uma pessoa mais velha que ele, ou seja, eu na minha vida pessoal conheci uma pessoa mais velha que eu, separei-me dessa pessoa e isso inspirou depois a série o Este Senhor, porque o Este Senhor passou a chamar-se Este Senhor, que é o mesmo gajo, é o bondage, quando conheceu uma senhora mais velha, que era uma senhora, e ele largou o nome bondage para se chamar Este Senhor, nesta realidade que não existe. Não, mas é fixe. Então, o Este Senhor é devido à senhora que morreu, e ele passou a chamar-se Este Senhor. E por ser este também no sentido de este não é, a palavra este é diferente da palavra aquele, da palavra este no sentido de tentativa de ser original nos passos que um gajo estava. Então a história basicamente da casa deste senhor, depois da mulher morreu e ele se chamar Este Senhor, reuniu-se das pessoas ou da pessoa mais cêntrica que encontrou no seu percurso enquanto filmmaker, enquanto colecionador de momentos, que era a Tuxa, que é que na realidade é o maior mentiroso compulsivo que eu já conheci na realidade, e isso foi genial para aproveitar para a série, porque pronto, mas a história da série é que desde que a mulher morreu, ele convidou a pessoa mais cêntrica que conheceu ao longo das entrevistas para combater a solidão, que era a Tuxa, paralelamente com o produtor, que o gajo mais adora do estilo de som e que já tinha pontuado alguns vídeos dele também anteriormente, e do produtor musical, ou seja, da música com a qual ele mais se identifica. Na história, o Adolfo já existia na vida real, ou seja, isto é uma grande mistura de história. Mesmo a Tuxa também de certa forma, né? Tipo... Não, mas eles já são casados na vida real. Eles já eram casados na vida real. Antes da série. Depois eu e o João pensámos na série e pensámos como é que aquilo podia funcionar, e achámos que o Adolfo, se fosse o meu jardineiro da casa, ou seja, se já lá estivesse na altura em que a Dília lá estava, era o jardineiro da casa. Então apaixonaria-se pela Tuxa, iria-se embora, o Samuel ia à vida dele e eu ficaria sozinho outra vez para dar continuidade depois, mais tarde. Mas estás a esquecer aqui de um pormenor que não sei se também se queres mencionar. Não, mas o Adolfo, que neste caso é a única pessoa que não tem o nome verdadeiro, a Tuxa é a Tuxa, o Samuel é Samuel, quer dizer, este senhor, tu não és este senhor, mas ele tem outro nome na vida real, mas ele é que se impôs entrar na série, não é? Ele quase que não foi? I don't want to talk about this. Yeah. Não, ok. Não, se não quiser, por isso é que não dizer, mano. Não és obrigado a falar. Não estás a dizer nada que eu não saiba, estás a ver? A cena. Aí está, o wrestling está a entrar. Isto é para as pessoas que se interessarem por esse assunto. Os pessoal deixa só o João Moura. Desde que queiras. And now, Tapping. For the title match. Até logo. Lince, obrigadão, mano. Estamos juntos. Obrigadão, Bi. Bom serviço. Já esta ponta aqui? Não. Até já. Até já. Próximo. Mano, olha, estamos aqui agora, já estamos aqui a falar da casa deste senhor. Estamos aqui e estava aqui a perguntar se queres eu só estou a dizer que isso é um pormenor. E já que estás a entrar na cena um bocado a contar as cenas. Sim, a contar as cenas, isso é um pormenor. Ok, a série, quando nós pensámos a série fala sempre mais perto, mano. Não estou a ver o Adolfo nada. não existia na série, não estava contemplado, mas ele transformou-se numa presença tão assídua, ou seja, ele acompanhava a Tuxa. Chega-te aqui. O som está lá, vai ver no fim. Ele acompanhava a Tuxa sempre, basicamente acompanhava a Tuxa. Estava lá off-camera. E por estar tantas vezes, nós acabámos por fazer o convite e pagar também
o cachê de ator ou seja, ele foi o ator da série, mas foi um ator inesperado e que se transformou num ator genial e necessário para fazer acontecer a série toda. Mas inicialmente não era pensado com... Pois a série, há várias fases do inicialmente, mas nesta primeira fase do inicialmente o Adolfo não era contemplado na história. Depois, por ser uma presença tão assídua, que nós acabámos por inserir o gajo na história, sim. Mas o que é que tu te lembras de algum pormenor que me está a faltar? Não, estou a dizer, neste caso, pá, a ideia que eu tenho é essa, que pronto, como eu depois também o vim a conhecer, e é mesmo típico de, pronto, até marido ciumento, que eles eram um do outro, e principalmente ele, de, não, se ela entra eu tenho que entrar, e um bocado assim de controlar a cena, que se calhar podia ser contornado e depois, mas ele pôs essa ideia na mesa, não era uma cena que não conseguirias convencer ela a entrar e ele não entrar, estás a saber, não é por aí. Não, a cena era mais, se ela vai eu também vou. Sim, se ela vinha eu também vou, se vamos buscar a Tuxa a Lisboa, porque ela nunca ficava em Sintra, fiquei lá a viver os 2 meses naquela casa e foi muito bom, mas tínhamos de ir buscar a Tuxa todos os dias a Lisboa, e então o Adolfo nos primeiros dias acabava por vir e acabou por ficar, basicamente acabou por ficar. E uma curiosidade, isso tudo foi uma cena pensada tipo antes da ligação com a Tagus? Ou foi tipo, imagina a Tagus a dizer precisamos que faças uma série. Eu estou a perguntar isto porquê? Porque estás a dizer que este senhor tem ligação já com o Bondage e não sei o quê. Há ali um fio condutor e um bocado a ver contigo. A série é de 2010, a casa deste senhor, mas este senhor, o personagem, já tinha feito coisas. Sim, Max Man, né? A primeira cena, enquanto eu assumo o nome... Não, a primeira cena é Max Man. Em que o nome já é Max Man. Este senhor. Sim, que até ele aí descobre. Nos créditos finais do programa já aparecia este senhor. Ou seja, eu já tinha. E quando eu sei de fazer a Max Man TV, que tinha-me convidado para apresentar o programa, no género de vamos ver agora um bloco sobre um Chevrolet, ou vamos ver um bloco sobre vamos ver agora um bloco sobre um telemóvel, ou sobre o top 10, e eu sugeri apresentar o programa não apresentando o programa, ou seja, se eu falasse sobre o Chevrolet de alguma maneira antes, se eu mencionasse a palavra num gag ou em alguma coisa, o anúncio, o vídeo que eles queriam apresentar já estava apresentado dessa forma. Daí tu tens aquelas perguntas-chave tipo rapariga da semana, a cena do Chevrolet dos essas coisas depois acabaram por ficar virais na internet, mas isso estava ligado, na verdade, à cena mesmo do programa. Aquilo era a tua forma de fazer publicidade. E acabou por ser viral. Eu nunca meti as minhas cenas na net inicialmente, depois mais tarde que acabei por pôr, mas nunca tive essa visão da net, mas tu disseste uma cena. Não chegou foi a dizer a cena depois da Tagus. Não, mas deixa-me só aqui dizer uma cena, que até aquilo que estás a dizer, para o pessoal perceber que faz todo o sentido do Bondage ser este senhor, que é a primeira vez que a Tuxa aparece é nas Noites Marcianas. Pronto, mas para mim está. Sim, já para mim, mas para mim é que é o mesmo gajo quando foi entrevistado. Mas para mim, como está lá, é lógico que está lá, só que se calhar não. Aquilo foi a primeira série que um gajo fez. Ou seja, a primeira, eu e o João Pedro juntámos ali as peças todas para fazer uma série e nunca nos tínhamos proposto a fazer uma série. Ou seja, fazer uma série, estás a ver? Criar narrativa, e aquilo foi assim um bocado complicado. Mas já podes explicar a cena de Tagus, como é que começa numa campanha, depois parte para outra maior. Mas há aqui pormenores que são estes. Em 2006, quando sou convidado para fazer a cena da Max Man TV, eu já tinha pensado a cena da casa, porque este senhor, quando eu vou para a rua, eu tinha pensado, calma, não tinha pensado a ideia toda final, longe disso. Eu tinha o que me fazia, quem é este gajo que vai para a rua fazer estas cenas, colecionar momentos, entrar num café a gritar, ou falar do Chevrolet, entrar num carro sair, cenas assim desse tipo. Quem é esse gajo? Então esse gajo para mim é um gajo que casou com uma senhora que morreu e que lhe deixou todo o dinheiro, e ele faz vídeos em casa para apresentar aos amigos e divertir-se com os amigos. É um colecionador de momentos. E numa dessas reuniões em casa, o gajo conhece um dos gajos da TVI que o convida para fazer a Max Man TV. E isto é a história que eu queria na minha personagem, para o personagem aceitar aquele programa. E esse personagem, este senhor, eu quero lhe dar uma linha, que ainda quero fazer coisas com ele. Não quero à força fazer, mas ele é um personagem que fora da casa, outras coisas, mas o Bondage / este senhor é uma coisa que ainda há de seguir, ou que tem caminho, ainda tem pernas para andar. E a série em si, mano? Ou as cenas preciso de investidores que arrisquem em irmos para a Índia à procura, por exemplo,
uma das ideias da... Sim, porque ela... Há várias ideias. Mano, em relação à casa deste senhor, a série em si tinha algum tipo de guião? Tu, tipo, quando estavas a gravar um episódio, sabias o que é que se ia passar ali? Nós, quando estávamos a gravar a série, tínhamos balizas. Tivemos uma organização de balizas, basicamente, de títulos de programa, em que sabíamos que ia haver o casamento, que era a cena final, em que discutíamos que ia haver o programa, o da Dília, o episódio da Dília, o episódio de criação de vídeo, o episódio da introdução do personagem. Havia ali... Os episódios estavam escritos por título e depois havia balizas que podiam encaixar nuns e noutros, mas o guião, sim, aquilo não é propriamente, não está tudo escrito, mas as balizas são escritas in loco. Por exemplo, dou-te exemplo, mas muitas coisas descobertas, porque a Tuxa é fabulosa a decupar a informação que tu lhe dês. Ou seja, o Fernando barra a Tuxa na série é genial, mentiroso, compulsivo naquilo que tu lhe dás informação e ele mente com muita facilidade. Então isso era fácil de acontecer. Nós, se eu lhe pedisse para... Os dois têm o mesmo nome, pai. Tem os dois, são Fernando. Mas pronto, ele era genial a nível de decupar e criar havia informação. Muito freestyle, né? Dá para ver isso, havia muito freestyle balizado, mas havia muito freestyle. João Moura, peraí. Então. Uma coisa para ti. Esta é uma cena, vai. Esta aí, vai, uma dica, vai. Mostrar aqui aos people. Uma festa para o João Moura. A história maior. Oferece-te, mano. Falta aí de dep, mas já falta pouca coisa. Já tem mais da people aí. Mas tenho aqui uma cena aqui para o Carlos, vai. Porra. Carlos, queria que assinasses aqui. Vai dar choque. Vai dar choque. Não, onde é que... Essa cena foi de onde? Foi no Bang Bang? Não, era isso que eu queria puxar. Eu queria puxar esse programa para termos também aqui coisa. Estamos a skipar esse programa. Não, estás a skipar e estás a falar bem dele ao mesmo tempo. Porque, assim, porque foi um programa piloto que nunca existiu na realidade. Houve o Carlão, que era para a MTV. Não, e não há mais. Só houve um. Programa piloto que era para sair para a MTV. Mas deixa-o falar. Foi um programa piloto, um programa zero, mas que teve uma... que deu um empurrão para este senhor fazer algumas coisas. Ou seja, esse programa não tinha nada a ver nem com bondage, nem com este senhor, era uma coisa diferente, em que eu convidava pessoas. O gajo que está na rua não é este senhor? Não, era outro entrevistador. Ali não tem nada a ver, nem era o bondagem, ali era outra coisa. Não é mais nada disso. Aí eu penso que ele é o senhor. Eu sei, não há nada disso, eu sei. Na minha até quem descobriu o Paquico não foi este senhor. Não foi este senhor. Foi descoberto de outra forma por mim, sei lá, pelo Carlos na rua. Qual é a diferença? A diferença é essa, é o meu mindset no momento. No momento antes de fazer as cenas deste senhor, o meu mindset é que eu tive com a Dília, eu casei com a Dília, eu vivi com a Dília, ela morreu e... Isso é uma continuação. Mas não tem nada a ver. Lá no programa estavas como Carlos? Estava. Não, agora tipo por acaso não me lembro. Nem sei se aquilo. Não tem nomes, mas tem. Estava como Carlos, sim. Por isso é que o mindset, basicamente, é o meu mindset. Aquilo depois para quem vir, o importante é o meu mindset. Aquilo parecia tipo um programa da rádio. Mas o Paquito, há uma dica. Foi gravado na Antena 3. Mas depois nunca saiu, só YouTube. Aquilo era um piloto que veio. Era um piloto que era para ser para a MTV. Só foi para a net quando começaste a disponibilizar os vídeos. Esse programa teve a utilidade que foi fazer os pósteres de tags. Os pósteres de tags existem só porque os pósteres, a palavra pósteres, eu digo ao Paquito que ele manda um grande póster, mas não tem nada na cabeça. E a palavra póster, o gajo é um grande croma, ou seja, supostamente ali percebe de rap ou de hip hop, mas não percebe nada, está vestido, mas não tem rigorosamente nada a ver com isso. Ele diz que gosta de metal, né? E misturei um bocado os conceitos e acaba por tem essa nuance confusa que lhe dá graça ao Paquito, ou seja, que fez com que os pósteres da Tags aparecessem por um convite de uma agência ou de pessoas dessa agência que me convidam para fazer os pósteres da Tags numa perspectiva de encontrar gajos mais cromos que os cromos, que sejam pósteres, que sejam tão paquicos, cromos quanto pósteres. E propuseram que foi tipo que encontrasse um vegetariano que comesse caracóis, coisas assim. Isso é impossível de fazer acontecer. Cada personagem daqueles demorava 2 semanas a gravar de manhã à noite e encontrar uma pessoa caricata, engraçada, genuína. Mas tu encontravas demora... e depois refazias tipo. Ou era mesmo tipo random não, e olha, encontrei de manhã à noite. Eu tentei
com N pessoas o texto o que está escrito nos postos de ataque está tudo escrito. Basicamente a cena está toda escrita. As tuas e tinhas mesmo já uma linha a seguir. O imperativo, eu tentei aquilo com imensas pessoas, aparece-me um imperativo e aquilo funciona todo do princípio ao fim. Aquele tem, pronto, Mas eu agora queria fazer aqui uma cena mais ou menos, não é uma pergunta hostil, mas é uma cena, agora como estás a dizer a cena, pronto, na realidade é a cena de cromos e não sei o quê, mas tu vês eles mesmo it is what it is e são cromos, ou vês eles com uma maneira com afeto? Com afeto. Ou tipo naquela. Com afeto. Tu também, ele é cromo, como tu também és um cromo e somos todos cromos à nossa maneira. Nunca tenho hate, não tenho ódio nenhum por nada. Não, ódio não, afeto, mas tipo assim naquela. Tenho afeto e digo mais. Não. Nunca, jamais há essa conversa do apanhar um grande Tony ou o que é que seja. Não. Por isso é que eu defino a minha cena, essa cena que faço como um colecionador de momentos que me interessam e que talvez te interessem a ti também. Eu sei que pode ser confundido com o gozar, mas eu também sei o que é gozar, e gozar não é bem o território com o qual eu me identifico, gozar com pessoas, não. Há pessoas que são interessantes, que são engraçadas a falar, que são engraçadas a falar. Por exemplo, estou-me a lembrar agora, a cena dos prémios Blitz que eu fiz em 2001. Com a peruca. Com peruca e que faço um personagem angolano. O que me divertia é o léxico angolano é divertido, é rico, é muito mais divertido que o léxico português. A palavra divertido, se calhar é divertido só. A palavra é divertido, tens cor, tens muitas mais nuances aqui. E esse personagem que pode ser interpretado, eu anulo essa hipótese sempre, como uma blackface. Sim, nada, man, please. Mas tem só a ver com uma identificação. Não, mas blackface é blackface, bem. Não existe tipo, fiz blackface, mas não é blackface. Não, come on. Sim, mas acho que na altura caiu um bocado a cena como blackface. Mas para quem? Eu toco na ferida. Caiu para ti? Caiu como um mock a um. Não porque, imagina, porque eu conheço e percebo where you're coming from, tipo, de certa forma, estás a ver? Tipo. Percebes? Mas só por aí. Mas imagina se calhar se fosse o Nilton ou assim. Eu dizer, mas isso não existe não existe. Se calhar fosse, eu apanhei hoje uns Niltons da minha cadela, meti no lixo man, se não existe. Não. O que eu estou a dizer é. A mim não me chocou de nada. Eu aceito é que não se goste, mas ali não há nenhuma tentativa depreciativa de fazer nada com a cena angolana, antes pelo contrário. Antes assumir e eu queria, ainda hoje quero fazer um personagem angolano. A cena até nem tem ligação direta com porque eu acho rico, eu acho que consigo fazer uma cena altamente e que não seja desvirtuada nunca e que não envergonhe nunca a Angola, antes pelo contrário. Tenho love pela cena, faço a cena com amor. Não, mano, mas a dica tu nem precisas de justificar, mano. Não, mas porquê que eu fui falar disso? Foi lá disso por algum motivo. Mas isso para mim acho que é uma cena que nem vale a pena muito falar, porque senão vamos estar aqui a discutir. Não, mas porque eu acho que até concordo contigo que até há uma maneira ou outra de fazer sem ser ofensivo. Por acaso. E vou dar um exemplo. O Robert Downey Jr., o Tropic Thunder, está dentro de um contexto, não sei se vocês já viram este filme, que acho que não é... Mas sabes porquê? Porque é mesmo gozar com a cena de... Não, mas sabes porquê? É mesmo porque é quase o que eu ia dizer, isso, pronto, ia dizer da cena dele, que é também porque, apesar de ter a cena tipo o Robert Downey Jr. está ali como um black, ele está mesmo ali como um black, ou seja, ele não está a fazer tipo um estereótipo. O Robert Downey Jr. não está como um black, ele está como um ator branco que teve que fazer blackface. Não viste o filme? Sim, não, o que eu estou a dizer é, ele não está a fazer tipo o estereótipo tipo de um black. Normalmente o blackface é tipo a gozar com o black, percebes? Sim. E a joke não está aí. E no caso dele também, é o que eu estou a dizer, a joke não está aí, não está no foca-te na dica, estás a ver? E muito menos hoje, acho que é uma coisa que não tem que ser. Porque fomos para aí, mas... Tu é que disseste. Sim, mas como é surgiu por algum motivo. Estavas a falar, agora também estava aqui a tentar pensar... Do Blitz... Não, mas isso surgiu por algum motivo. Porque estavas a falar das várias personagens, né? Dos cromos e tal, porque eu estava-te a perguntar se vias eles como cromos, mas a cena é que é engraçado, que a personagem, este senhor, realmente menciona essas situações como colecionador de momentos, que realmente é um termo muito mais real, mais fixe. E como tu estavas a dizer cromos, mas também estavas a dizer cromos no aspecto de ser póster, cromo e a cena de tarde. Mas eu estou a dizer que a proposta da agência é encontrar
gajos cromos, encontrar gajos que sejam mais cromos que um cromo, que sejam pósteres. Sim, quase uma caricatura de alguma cena, né? Pois, tipo, quase como o Paquico é uma caricatura de um wannabe que não foi criado, é um gajo que existe, eles queriam mais disso, né? Sim, tipo... havia uma tentativa de criar, obviamente, uma exposição de uma hipocrisia, se houvesse um vegetariano que comesse caracóis, não estou a lembrar de mais nenhum exemplo agora, mas era tentativas de... Esse o rapper que houve metal. Pronto, era por aí. Então a descoberta foi o que apareceu, foi encontrar pessoas que criassem conteúdo que em primeiro lugar agora, outra cena, vou falar disso, mas não é para pegar nisso, mas nesse personagem do Black, acho que também chegaste a fazer um freestyle, né? Tipo, mas tipo, a minha cena não é essa. O que eu quero perguntar é: tu sempre tiveste tipo, na mente em meter tipo, sempre ali algo que tem a ver com o hip hop indiretamente, ou é simplesmente por acidente? Porque não, tipo, imagina, foi... Max Man tem o beat, acho que do Sam, no Max Man ou no Bang Bang? Nos posters de ataques. No Bang Bang também. No Bang Bang. Não, isso é Não, isso é AM, Não, mas não tem um beat, não é teu? Não, tem beat é do Fomer. Os beats onde ok, mas pronto. Pois é, beats do Fomer. Fomer, That International Boy. Eu pensava que era do Sam. Pensava que era do Sam. Tivemos lá com ele em Londres. Mas pronto, mas sempre tiveste, a casa deste senhor, também tinhas lá o Sam e não sei o quê, sempre tiveste ali uma cena que te, quem sabe, eu sou o boy do hip hop, eu estou a tentar saber se isso foi... propositado ou foi? Estás a ver, aí está mais uma explicação da natureza, da minha natureza. Ou seja, eu aí quis meter uma coisa que me diverte e em qual eu me sinto em casa genuinamente divertido. E eu fazer freestyle sinto-me genuinamente divertido. E achei que aquilo se enquadrava ali porque tinha a ver com música. E tinha a ver, dou charros na plateia antes às pessoas, porque estou ali a falar de uma cena que existe, sem ninguém falar sobre isso naquela altura. O Sérgio Godinho está lá. Mas eram charros mesmo? Não, mas o Sérgio Godinho está lá, faz a brincadeira do brilhozinho nos olhos. Ou seja, havia ali uma composição. Esse espetáculo foi todo freestyle. Praticamente, porque eu tinha textos das produções fictícias, que depois, não sei se olharam para mim de outra forma ou não, mas os textos que eles tinham para mim não se adequavam a nada do que estava lá dentro. Não estava lá ninguém do texto que lá estava. Eu tive que fazer o espetáculo todo em freestyle. Tudo falar com pessoas e tipo, freestyle is my way. Sem dúvida. Aquilo aconteceu tudo por freestyle e essa... Não, mas aquilo, a previsão desse momento... Nos ensaios já havia, não foi naquele momento. Sim, mas eu não estou a falar do freestyle em si, estou a dizer tipo, em todos os programas, estás a ver? A ser a desenvolveres o hip hop. Claro que sim, um gajo gosta naturalmente, não força, está cá, flui de alguma maneira, seja para onde, flui para aí, flui. E não tiveste pena do programa não ir para a frente, o do Bang Bang? Qual foi o feedback, sabes? Ou porque é que não foi? Eu não fui o produtor do programa. Eras tu e o teu irmão? Não, eu não fui o produtor do programa. O programa foi-me proposto. Convidaram para fazer um programa 0 e depois ficaram com o programa 3? 0. Ou não tinha nada a ver? Foi gravado na Antena 3, pelo menos. Foi gravado na Antena 3, mas foi um programa 0 para ser apresentado e não foi produzido por mim, por isso aquilo teve as pernas que teve. Ou seja, o feedback nem foste tu que recebeste, não sabes a justificação. Aquilo depois ele mais da... tarde, eu acho que ele mais tarde, ele mais tarde percebeu que ou não se interessou em dar continuidade à apresentação do programa e depois meteu na net e que ficou na net. Não sei, eu também não fiquei com fome de... Mas pode acontecer, sei lá. Mano, tudo pode acontecer. Se lançasses agora um som teu, o demo ainda faria sentido? Não. Qual era o nome que tu terias? Terias um nome novo ou um nome que a gente já conhece? Sim, um nome novo? Não, tinha um nome novo. Era um nome novo? Sim. Esta cheia, tenho estado a gravar esta assim, estava-te a mostrar há bocado. Não, isso é tipo Darkness. Okay. Mas não tem um nome. Ultimamente tens metido assim tipo 2 ou 3 vídeos tipo random ou whatever o que seja, mas assim tipo com rimas até. Né? Não, por acaso eu questionei-me tipo não assim, há uma será que o Carlos está a vir assim com um boy novo? Mano, tipo... ai não, e tá. Quer dizer, estou a falar. Eu não sei. Você me queimar-se. Pica. Claro que está. Já fiz isso. Eu queria só dizer aqui uma cena. Que estamos aqui a esquecer-me. Todas as semanas temos acrescentado alguém. No último acrescentámos uma boy set com o set. Naquela. Temos demo.
com demo. Um som aí também. A compilação um dia vai ser feita. Já temos Chronic com DJ Chronic, 7 com 7, Oli com Oli, Mace com Mace, demo com demo. It is what it is, B. Coming soon. Mas personagens estão aí a vir, né, B? Personagens estão aí a vir, não estão aí a vir personagens. Não é personagens, conteúdo. Não, mas o que tu perguntaste não é um personagem. Não é personagem. O que tu perguntaste de rapper não é um personagem. É se fosse a sério, né? A sério, salvo seja. Eu não sou um gajo social, como se percebe. Tenho todo o prazer em estar aqui e acho que estou mesmo à vontade em estar aqui. Mas eu não sei ser social, não sei falar sobre os projetos depois em 5 para mim, em programas, whatever. E portanto a continuidade das minhas cenas elas falam por si. Eu não falo sobre as minhas cenas, mas estou constantemente em tentativas de falhanço, porque aquilo não funciona, mas estou aí com uma fezada agora com o que está a acontecer com um dos gajos que aparece na casa deste senhor, mas também não quero falar mesmo sobre isso. Não precisas. Porque não quero. Mas estou a tentar fazer acontecer coisas que têm de ter frescura para mim. Porque se aquilo se for anulado logo ao primeiro caminho, aquilo é fixe, mas não está fresco, não me faz rir por dentro, não me diverte, não me estimula, estou em tentativas falhadas e bem, tranquilo com isso. Não tenho essa fome também. É isso que separa tipo, a última vez que lançaste um formato desse género até agora? Tipo, sei lá, o pessoal que seguia as tuas cenas já não vê assim dentro desse formato. Eu não sinto pressão, eu não sinto pressão por fazer, claro pressão, ou seja, nem queria deixar ninguém. Eu faço as minhas cenas e elas falam por si quando falam, quando as faço, não sei. Mas achas que tiveste... aquele pessoal a dizer, já saiu uma cena. Já saiu uma cena. Tipo como o Sandro Kid saiu o teu álbum, Valete quando sai o teu álbum. Mas depois também tem aquela dica em comum. Fica aí. Mas fica aí então o desafio. Há a continuação daquela marca que apoiava a série. Não, fica aí. Porque a dica também é essa. Aí, nesse campo, aí 3 ideias fortes, aí falando assim sobre elas por alto, que são cenas que não sei se vão acontecer ou não, mas há uma tentativa de ir à Índia à procura da irmã da ex-falecida da Dília, porque ela tinha uma irmã que faleceu e foi para a Índia viver nos anos 70, e se calhar o gajo quer ir à procura dela, perceber o que é que aconteceu com ela, só para ter uma imagem ainda da Dília, da falecida. Há outra ideia, que é já tínhamos falado sobre isso, e estou sempre aí nessa tentativa do filme não pornográfico, um filme não pornográfico, que é o Samuel que, como conhecedor da matéria, Triple não sei X. se pode falar, um gajo não fala mais sobre isso, não, mas como conhecedor da matéria pica-me para voltar a fazer, pica o personagem, pica este senhor para voltar a fazer qualquer coisa, tens de voltar a fazer qualquer coisa, nem que seja um filme porno, ou uma coisa qualquer, nem que seja um pornozinho, uma merda qualquer, nem que seja uma merda qualquer, e o gajo tem uma luz de fazer então se fosse um filme não pornográfico, e isto é o que paga o filme, que é um filme e que são 10 episódios de making of da série. Nos 10 episódios eu apareço como realizador da série e o filme é o filme sem... é o filme, o objeto do filme. Mas isto são ideias que estão pensadas e estão escritas. Só que eu acho que sai um bocado da caixa daquilo que são os investidores também em projetos, porque são precisos investidores para fazer acontecer ideias destas. Ou então eu perco a cabeça, invisto e vou. Mas no entanto, no momento estou com as ideias. Não achas que esses tempos podem voltar? Eu por acaso às vezes pensei, aquele tempo foi um luxo de haver uma marca que deu liberdade criativa, para fazer uma cena. Mas agora vai haver mais investimentos. Em que a marca, eu acho que sim. Ainda agora tivemos o exemplo da Think Music. O quê? A WTF deu-lhes liberdade criativa, estás a ver? Não, mas mas é uma coisa, é uma coisa. Não, estou a dizer de haver uma marca que tipo dá-lhes, olha, vocês façam a vossa cena da nossa marca. Não, mas acho que houve uma agência importante, houve pessoas de uma agência importante, a Susana Albuquerque, o João Coutinho, o Pedro e a Sofia, que foram tipo importantes para dar, no sentido de me darem liberdade criativa, tipo, do you. E o orçamento deve ser ligeiro, apesar daquela marca ser supostamente mais pequena, mas de uma companhia mãe, coisa, é uma cena, foram bué de episódios, é um... Dá muito mais trabalho. Dá mais trabalho, é uma cena maior, é um investimento maior, penso eu. Estamos a falar de uma minissérie, de uma série. Foi um investimento... Foi o que foi. E a verdade é que nós fizemos aquilo 2 meses, gravámos aquilo 2 meses e tivemos 1 ano a editar a série.
Aquilo foi saindo, um ano depois estava a série concluída, mas íamos editando depois desses 2 meses, episódio a episódio. Que eu não, até hoje eu não perdoo, bem, aquela cena, bem. Não perdoo, mas eu sempre achei esta decisão muito má, mano. What? Que foi, eles conforme estavam a fazer a casa deste senhor, estavam a fazer os episódios, criaram ali um grupo de fãs que via mesmo aos domingos religiosamente que na aquela TV? hora. Não, no YouTube, mano. No YouTube. Também foi YouTube, pois é que foi para a SIC Radical. A cena começou toda no YouTube, Não, eu sei, mas houve boa da gente que não viu no YouTube. Foi mais tarde da SIC Radical, Ué, people, não, a cena é do YouTube, boy. Esquece a TV, boy. Não, eu vi no YouTube, bem, eu estou a dizer, mas porque é isso que tu pensas, porque tu pensas já a TV é que é a cena, e depois houve bué da gente que explodiu. Não, explodiu foi no YouTube. E o YouTube, as pessoas seguiram religiosamente aos seus domingos, e depois chegam ao penúltimo episódio e diz, continua na SIC Radical. E depois na SIC Radical as pessoas tiveram que esperar a ver para tentar ver a conclusão, que era linda. Para mim a conclusão é dos episódios mais bonitos mesmo, está lindo. Não, para mim eu adoro, o último episódio também é tipo... E achei uma falha com o compromisso que tiveram com os fãs, só para dar para tentar puxar esses para a televisão. Pois, mas isso são estratégias. Achei essa depois estratégia. Não funcionou. Também concordo com isso. Eu não sou o dono dessa estratégia, mas assumo também como. Mas achas que como produtor isso também se calhar foi para pegar para ser resultado na televisão, não? Não, mano, porque o formato televisivo já tinha minutos extra. YouTube 10 minutos, televisão 20 minutos. Era suficiente para se tu fosses mega fã quereres ver o resto. Mas as pessoas mereciam ver a conclusão no YouTube. Ali, tiveram que esperar a bué da tempo. Achas que se fosse hoje faziam mesmo, tendo em conta a quantidade de pessoas que usam YouTube? Não sei, porque essa estratégia eu acho que foi. Eu não me lembro, não me recordo, também não é importante, mas eu não me lembro de sugerir isso para fazer acontecer isso dessa forma. É uma sugestão que alguma coisa tinha de acontecer em relação a ligar a série o YouTube à televisão. Então isso foi uma das sugestão. Que é guardar ali um bocadinho para eles de televisão. Sim, fazer a ponte. Não dares logo tudo. Porque sim, fazer a ponte entre o conteúdo, entre os dois meios diferentes, o meio da internet e o meio da televisão. Fazer essa ponte que concordo completamente que não funcionou. Era preferível que tivessem dado os episódios todos na net, mas isso também é relativo. Os episódios estão na net. Sim, agora quem quiser ver aquilo. Não, estão os episódios completos agora, já não estão esses episódios pequeninos. Eu fiz o upload. E a cena está timeless, boy. Hoje em dia, boy, a gente vem ter comigo ainda a falar sobre isso, mano. Isso é uma grande dica, mano. Isso é uma grande dica. Fixe. É mesmo, também... lanças a tua cena quando tiveres de lançar uma cena nova, boy. Queres ver uma cena fixe, vai ver aquela, vai ver as outras todas, mano. E tu achas que sentes que tiveste assim biters, entre aspas, depois da cena tipo, ter a explosão que teve? Senti, mas também estou resolvido com isso. Isso existe. Numa cena que te chateia. Tipo, já me chateou, tipo assim. Não, eu estou a dizer isto porque até, de certa forma, tipo, no names, mas é tipo, até acho que foi um bocado óbvio, tipo, as cenas parecidas que surgiram, estás a ver? E depois até um gajo associou isso ao teu afastamento. Não sei se tem a ver, tipo, a cena, tipo, o Carlos afastou-se uma beca, se calhar porque... Não, mas porque roubaram o agora vai dar Carlos, agora vai dar bondades, de alguma maneira estás a dizer uma verdade, uma pequena verdade, que é tipo, eu fiquei um bocado farto por haver um excesso de... Pá, quando acabei o Bondage convidaram-me convidaram-me para isto mesmo. Esta foi a proposta da SIC. Gostávamos muito que fosse um Bondage light. Isso não existe. E depois, mais tarde, foram fazer o Bondage lights, nasceram uma série de coisas, sei lá, mas eu não posso também dizer que temos aqui um microfone à frente. Estamos aqui com microfones, ou seja... nós não somos donos disto. Não somos donos, está tudo bem, cada um tem a sua cena, cada um está a fazer a sua cena, as cenas falam por si, cada um faz a sua cena e ela que fala por si, sem bater muito desde a conversa. Ainda relativamente à cena da casa deste senhor, eu segui a série, né? E havia lá instrumentais que eu acho que nunca ouvi para além de na série. Lembro-me inclusivamente de um gajo que era da parte do Capuchinho Vermelho. Isso foste tu que fizeste? Não, foi o Sam? Não, a música isso foi samplado. A música foi toda. Tá bem, isso mas... foi samplado de onde? Essa cena do Capuchinho? Fizeste de origem ou samplado? Mas foste tu que fizeste aquilo que surgiu dali. Não, Samuel fez a música toda. Com tudo que tinha a ver com música era eu que fazia. Mas. Sim, aquele instrumental tem bué. Essa cena em concreto foi uma sugestão do João Pedro mesmo. Ele é que me passou o sample.
Era de uma cena de uma banda de rock. Exatamente. Pá, esse som em concreto não, foi uma sugestão. Me disseram, Samuel, brinca aqui com esta cena. Mas a única maneira do pessoal ouvir isso é vendo a série. Não existe tipo faixas soltas, instrumentais em lado nenhum, não? Okay. Não, por acaso é engraçado. Lembro na altura porque o segundo álbum pessoal falou desse instrumental. Foi feito lá, um álbum de Beats Volume 2, grandes cenas que ainda não sei, foi feito lá. O gajo estava lá sempre. Foi feito lá e curiosamente. Nos tempos mortos, porque ele estava o tempo todo a fazer beats, mano. Depois é para gravar, ok, parava de fazer beats, mas eu estava lá sempre. Vocês estavam mesmo lá, que também é uma cena que o pessoal às vezes pode pensar que vocês depois só iam lá. Eu também vinha. Fiquei lá uma vez ou outra. Lá umas vezes. Mas passavam quase o dia todo ali. Não, sim, o dia todo sim. Mas uma cena engraçada da série é que nós fizemos nós, quando eu digo nós, estou mesmo a colar-me ao nós, porque o Meninas Condor é uma música que surge antes da casa deste senhor, num momento quando eu tinha a produtora ali no Camões e reuníamos-nos lá à noite em tertúlias. Aliás, o Meninas Condor até foi quase um ponto de partida até para eu entrar na série, de certa forma. Sim, como é que vamos pôr esta cena lá de qualquer das formas? Sim. Está tudo, é verdade, está tudo ligado, porque o Meninas Condor foi, rest in peace, Beto, mas depois no dia do Beto falecer, fizemos uma música fizemos nada, eu estou-me a colar, mas foi porque o Samuel decidiu agarrar-se ao computador e fez um som e a letra é tudo freestyle. Aquilo é freestyle, tudo, do princípio ao fim. Não, deixa-me explicar, eu nessa altura estava lá basicamente quase todos os dias lá na produtora, assim, ia lá frequentemente, e comecei lá a gravar um álbum que eu chamava-lhe um álbum, chamava-se Lapela. Está no meu computador ainda. Chamava-se Lapela. Porque lapela, porque não havia mic, o mic era o mic do computador, do portátil, ou whatever. Não era portátil, mas era um computador. E eu tinha lá um programa, eu fazia um beat diariamente, mas a dica desse álbum era, cada som era um género musical. Eu acho que até comecei com, uma vez fiz um tipo New Max, ninguém não estava, não sei o quê, tinha um de reggae. Tinha um tipo Lil Wayne. Todos os géneros. Tinha tinha todos os géneros. Mas era sempre freestyle. Depois eu gravava um take, depois ele gravava um take. Agora faz da tua abordagem. E naquele dia, como acho que faleceu o Beto, foi tipo, então hoje vamos fazer um som assim, nessa onda. Não foi? Foi, depois isso acabou por ser aproveitado para a série, desconstruindo a cena como se fosse a Tuxa a escrever aquele freestyle para nós fazermos. Ou seja, foi um momento anterior trazido. Para um momento freestyle para uma série de freestyle. Por acaso, um gajo de pensar é bué complexo, porque o gajo fez aquilo de freestyle e na série fingimos que foi ela que inventou aquilo. Eu estava a pensar mesmo precisamente nisso, que é tipo, está bué bem conseguido a cena do que é até o humor, que é. Tu pensas, mas será que isto, o que é que foi pensado, o que é que não foi pensado? E é tipo, não, isto aqui tem momentos de freestyle, não, isto tem balizas, mas ao mesmo tempo tem bué de pedaços que já vem de fora, com uma cena da história do próprio este senhor ser bondage, e depois há ali bué das cenas que é tipo, ok, isto é tudo improviso, ao mesmo tempo nada é improviso, mas ao mesmo tempo também é tipo, não há guião, não há palavras para serem ditas, mas há tipo, olha, vai-se passar agora aqui isto neste momento, agora aqui Samuel vais dizer isto aqui a ele, ou ele sabe que vai tentar fazer as pazes com não sei quem. Há um momento que tu sabes o que é que vai acontecer, né? Mas também há espaço para surpreender, principalmente ele, sei lá, das pessoas que querem estar à espera que ele vai beijar, mas ele se cá na cabeça dele já está tipo, ok, eu vou beijar a Tuxa na boca, ou os dois na boca, mas se calhar ele não os avisa só para ter uma reação mais pura possível. É isso mesmo. Eu não consigo acrescentar nada, mas é isso mesmo. Mas fala tu, é isso, o que é que és que eu digo? Não sei o que é que tem a dizer. Eu queria, olha, falar aqui de uma cena interessante, que eu já disse isto também algumas vezes, que até vamos passar agora a outra faceta tua, a tua faceta de voz off, e na tua faceta de voz off, que tem em parte a ver contigo. Eu também já toquei nesse assunto. Tem em parte a ver contigo, ou seja, não tem, eu já tinha feito uma locução antes, já tinha feito uma locução em 2003, uma cena do iogurte. Qual foi a primeira cena? Não sei, uma cena do iogurte, uma cena qualquer. E depois, mais tarde, convidam-me, depois dos prémios Blitz, por causa dessa cena da música, convidam-me para fazer um rap para o Mundial de 2004. E eu
Pá, eu não sabia bem como reagir àquilo, mas a forma como eu mas o Samuel tinha sido convidado primeiro para isso. O Samuel, se quisesse fazer isso, eu não tinha feito isso. Ou seja, o Samuel chegou lá, acho que soube dessa cena. Não tínhamos nada a ver um com o outro, mas ele chegou lá, ajudou o Manel. Não sei se foi. Não, a cena foi. Ele arrumar a música. Porque eu gravei uma referência. Gravaste uma referência, ok. Porque a letra era do Jerónimo, do Nuno Jerónimo e do Pedro Bidarra, que era BBDO, ok. Mas a cena foi eles, como eu estava lá a gravar o meu álbum, de forma gratuita, né? Nem digo através de Melo Faria, pronto, que também conhece o meu pai e uma pessoa tem que ficar grata. Depois, quando pediram um favor, um gajo também estar a barrar, mas só que eu também não posso quebrar os meus princípios, né? A minha cena é, eu não quero, mas também deixa-me ajudar o máximo até aos meus limites do meu conforto. O gajo para já, depois começa a ver esse universo dos criativos, que um rap, uma linha, a primeira linha tem este tamanho, a segunda tem esta que vai rimar com aquela, vida que te vais atrás na universidade, que vamos todos para o Irão, e vai haver confusão. Foda-se. E chega ao professor Samuel, isto é um rap, mano, como é que esta rima eu vou conseguir fazer que o flow chegue até aqui, depois esta linha tão curta e acaba com estás a ver? Tive que limar ali as arestas e dar uma. E gravei a referência para a pessoa que ficasse. Ok. E neste caso depois. E depois, sim, fui lá. Eu também acho que. Não sei se o David, né? O David Cruz, não sei se. Quem é que foi? O Timóteo foi. Timóteo também. Exatamente. Teve a levar comigo depois a noite inteira a seguir a dizer como é que eu arrumo isto na cabeça, como é que eu arrumo isto. Tipo, porque eu não tenho clube de futebol, não percebo nada de futebol. E ali estava a ser. Aquilo era um trabalho de ator. E eu até foi difícil arrumar isto desta forma, porque aquilo é um trabalho de ator em que eu estou a emprestar. Estou-me a vender, ok. Estou a vender o skill do rap para ali para uma cena, estou a pagar contas. Mas na verdade, essa música abriu uma possibilidade de trabalhar com a voz, com muito mais frequência, não pela música, mas talvez pela produtora em si, que não sei o que é que aconteceu, mas a verdade é que a partir desse momento comecei a trabalhar com a voz com muito mais frequência. Mas tu não fizeste várias formas. Um personagem. Eu lembro-me de uma cena. TMN, será? É que aparecia mesmo a cara. Esse ele aparecia mesmo. Não, isso é um personagem, isso é uma publicidade. Convidaram-me para fazer uma publicidade. Não, mas não foi uma cena assim frequente durante algum tempo. Era uma cena. SP Wilson. Sim, exatamente. Mas havia um nome, meu. Devia ter um slogan. Tinha um nome, o personagem. Era o Mr. T. Para era isso, boy. Então, exatamente. Havia mesmo um. Mas isso era o nome dos gajos, o nome da campanha. Ou seja, sim. Mas eu lembro-me que também das primeiras cenas. Dizer, que eu já disse várias vezes isto, que é uma cena bem engraçada. É tipo, tu estás em todo lado e eu conto com a minha namorada, na minha intimidade, e a televisão está ligada e dá a tua voz. Não digas isso. Eu sinto que tu estás ali a ver e eu não consigo, pá. Não estou. Juro-me. Não estou. Estou tipo assim, íntimo. E ouço a voz do cara, a vida. Aí, eu tenho logo desligado. Mas sinto que está a voz. Não te consigo explicar. Houve um ou dois spots que eu tive a pensar como se estivesse no teu cribo. Tipo que ele está ali no meu cribo a ver o que está a fazer. Tenho que desligar a televisão. É mentira, isso é mentira. Não, mas por acaso, a voz dele é boa reconhecer. Eu consigo conhecer quase depois ele vai dizer, vai Samuel, estás a ir bem. Eu sei que... Não, nada disso. Um sketch assim que os nada disso, falavam. Mas por acaso acho que vou tentar pôr esse input a partir de agora. Vou tentar pôr esse input. Mas por acaso nem sempre tens a mesma... Apesar de tens boé locuções em que um gajo consegue reconhecer o Carlos, mas também tens assim boés que fazes assim uma nuancezinha... Tenho a voz, mano. Eu adoro trabalhar com a voz. Estou mesmo feliz a trabalhar com a voz. Estou a dizer isto porque... Digo-te assim, é uma das coisas que eu nunca imaginaria e está tudo ligado ao rap. É engraçado. Sabes que o Scrat também... Sei. Também tenho ouvido umas cenas em dobragens também. Mas tu não estás na associação, não fazes parte da comunidade. Qual comunidade? Fala-me bem. Não vou falar sobre isso. Isto é um tema quase... não vamos falar sobre isso, mas pronto, sim, mas eu faço parte... Não é uma associação. Mas isso faço parte da maçonaria. Não é nada maçonaria. Underground? Não é nada underground. É um tema... Então até podias ter uma cena para ele se inscrever, vai. Queremos falar disso. Falo disso na boa. Mas a opção... Querer falar no off? Não, falo na boa. Existe a Associação Portuguesa de Locutores, da qual eu faço parte também. E existem agências de voz. Basicamente, eu não tenho agente. Eu estou no mercado, estamos no mercado por nós, como associação, enquanto
enquanto associação, não temos agente. Estamos ali expostos no site locutores.pt e escolhem-nos através dali. Ou seja, apresentamos-nos como, sem pretensões, o core ou um core do mercado, forte do mercado. Depois há as agências de voz que fazem o trabalho com alguém à frente. São associações, entre aspas, com alguém a comunicar por elas. Mas... Sim, a minha dica é agências já. Eu, como não concordo com essa cena das agências, tu concordas, logo estás a fazer. Eu não concordo com esse. E acho que tudo bem, que tudo funciona. Da minha forma de trabalhar é que estou confortável a trabalhar como estou a trabalhar. Não, a cena, no meu caso da cena das agências, por acaso, a minha primeira experiência até foi de Barragens de Desenhos Animados, não foi com a agência, sim senhora, foi com a Dialetos, que tem a ver com o meu boy. Se calhar é melhor não dizer, que ele se calhar não quer, mas pronto, com um amigo que estavam a fazer castings e não sei o quê, um gajo foi lá e consegui ficar e fiquei a trabalhar lá há bué de tempo nessa empresa que é Dialetos, mas também essa empresa também era meio agência, porque não fazia só dobragens, fazia outras cenas, mas a partir daí depois é que pronto, inscrevi-me noutras agências. Bom, eu queria que por acaso tem uma cena interessante, até agora aqui falando daquelas cenas voltando um bocado às cenas das ofensas, do humor, ou pode ser ofensivo ou não. Estava aqui a pensar numa cena, será que eu, sendo um gajo de Lisboa e não dominar o sotaque do Norte, se eu fizer um sotaque do Norte, pode ser ofensivo? Tipo, mesmo que seja uma publicidade. Bem-vindo ao Porto. Aqui podes encontrar tudo. Não sei o quê, tipo... não sei. Se eu fizer uma cena... eu acho... Se eu fosse do Porto, não sei se o Carlos concorda. Também podes responder. Não, eu acho que é assim. Eu quando estou a fazer... Porque tu fazes tipo angolano, és angolano, mas... Não, mas faço sotaque. É. Mas é assim, eu acho que quando eu estou a trabalhar e a fazer tipo cenas de voz, mesmo até no próprio trabalho, é tipo... ator vocal, é tipo, ou seja, é uma cena de acting sempre, estás a ver? Ou seja, eu sempre estou a fazer um personagem e não sou eu. Tipo, imagina, eu quando vou fazer um anúncio... Mas tens que fazer bem. Não, mas imagina... Porque um gajo diz assim, faz dar um rapper, yo, como é que é, pessoal? Está-se bem, meu dread? Estás a ver? Se és assim, é um bocado ofensivo. Já fiz mais ou menos, não fiz isso, mas já fiz mais ou menos, mas num contexto que era mesmo isso. Por exemplo, por exemplo, eu já fiz dicas de rap e não sei, para o continente, já fiz dicas tipo popota, e não estou ali como Sir Scratch, não estou ali como um gajo do hip hop mesmo. Aquilo é uma cena para miúdos de 5 anos, é tipo, não, faz uma cena como se fosse um miúdo a rir, percebes? Não é. Yeah. E eu considero isso um acting, da mesma forma que dissessem, né? Faz aí de um gajo um cota angolano. Não é um cota angolano, mas não sou eu. Sim, percebes? Yeah. Não sei se também concordas com isso. Por acaso, sabes, convidaram-me para fazer agora há pouco tempo. Não sei se já fizeste Black. Eles convidaram para fazer isso, eu achei estranho e disse, mas porquê? A agência queria mesmo que fosse eu. E eu e mais pessoas, mas eu era uma das pessoas e queriam um sotaque angolano. Yeah. E não era para ser funny, era... Mas pediram carregado, se calhar, não é? Não, era uma cerveja com garra é o quê? A cerveja com garra. A marca, não interessa. Não interessa. Mas... Isto agora pode ser uma grande falha, não é coruja, não? Não era português, não, era para Angola. Ok. Era para Angola. Yeah. Mano, mas isso é... Nós às vezes somos também uma beca hipócritas, que é, às vezes há os primeiros a apontar o dedo a umas cenas, ficam ofendidos, mas se verem o Narcos... Já está-se bem de ser brasileiro. Não, eu tenho essa cena. Eu por acaso nunca vi o Narcos por causa... Não é nunca vi para aí 2 episódios e não consegui ver. Não consegui ver por causa dessa... Normalmente o ofendido é mais tipo se calhar o colombiano se calhar vai ficar ofendido. Ou então o Scarface... Mas não foi por ofensa, foi porque achei fraco. O Al Pacino não é cubano, não é o Al Pacino... Sim, eu não vi, não é porque achei... Tipo, não é ofensa, é mais porque achei que estava podre. Como acho que também, por exemplo, no cinema, até pensei que ias dizer isso. Achaste que estava podre a cena do Narcos? O quê? Acho que estava a dar mal o humor a fazer aquilo, tipo Wagner. Vê-se bem que ele que é brasileiro. E faz-me eu estou a ver aquilo, estou sempre a imaginar, este é o gajo da Globo, estás a ver? Não consigo meter-lhe no papel de... Eu sinceramente, às vezes é um bocado o que eu estou a dizer, mesmo sendo eu, assumindo-me como posso ser hipócrita numas cenas, que é, algumas cenas podem parecer ofensa mesmo para um povo, ou para uma raça, ou uma cultura, mesmo que até eu não faça parte dela, e sente que há ali uma ofensa, estás a ver? E há outras que não. Porque é que eu escolho algumas? Estás a ver? Há aqui às vezes uma hipocrisia e eu não serei o único, não é?
Porque, Sim. obviamente não é feito, como ele estava há bocado a dizer, não é feito com esse intuito. Mas pronto, mano, mudando aqui de assunto, vamos a outra vertente. A gente não pode esgotar daqui a bocado. Temos que falar um bocado das vertentes todas. Vídeo. Homem de videoclipes, bem. Videoclipes. Olha, o que eu não sabia, né? O primeiro estavas a dizer, J-Cap logo. Atenção que eu não, mas o J-Cap é mais o Graciano que tem os créditos. O meu irmão, os créditos são dele. Estou lá a ajudar. Mesmo, assistente, segundo assistente. Sim, mas foi tipo das primeiras experiências. A primeira experiência. Mas depois tem os vídeos da Orelha Negra, bastantes. Depois disso, o primeiro vídeo foi o. Aliás, do Assassin em Nova Iorque, em São Francisco. Sim. Não, para também, olha, olha. O Sr. Alfaiate. E uma história engraçada que também tem a ver com o facto, por exemplo, a cena da Maxman também era produtora Subfilmes e ele também trabalhava na Subfilmes. Isto para dizer o quê? Que ele também esteve no Poetas de Karaoke. Exatamente. Aliás, o Poetas de Karaoke foi o Carlos que me disse, enquanto eu estou a gravar o videoclipe, e ele diz-me assim: mano, tu não dizes gramática? Foi ele que me disse. E eu, bem, já não posso fazer nada. Põe a gramática em prática. Bem, mas é uma cena, é aquela magia. Está lá, põe a mas gramática. Mas já sabias ou não? Eu não sabia, mano. Foi ele que me disse. Fui eu, mas. Já contava a gravar o videoclipe. Pensava que tinhas escrito com, não foi de propósito. Esse intuito. Não foi, mano. Eu se calhar até escrevi gramática. Parece bem, sim. Não, é magia. Nesse aspecto, até uma cena que eu tenho orgulho. Orgulho foi um engano. Mas porque passa, tu entendes logo o que é que tu estás a dizer e até pode. É um slang, quase. É um novo slang. Mas tu foste essa pessoa, isto para dizer o quê? Pronto, que também estiveste envolvido nesse vídeo. Esse vídeo, a verdade desse vídeo é que eu tentei, o Rui de Brito, esse gajo que é tipo, foi uma pessoa muito importante a dar seguimento, ele, a produtora dele, o João Pedro, a dar seguimento a alguns estilos de filmar e de formas de fazer acontecer imagem. O Rui, tentámos reunir-nos para fazer acontecer o Poetas de Karaoke. De repente o Rui aparece com tinha a cena toda pensada, toda do Rui. Cena toda pensada de seres raptado, raptar a rádio, nem ser raptado, desculpem, assaltar a rádio, tomar a rádio de assalto. E depois essa ideia, basicamente, eu filmei também, concretizar. Não sei se me lembro. Que ideia das entrevistas? Não, tu filmaste, eu estou a dizer, não sei se te lembras que tu estavas lá também por acaso nessa reunião quando eu falava sobre filmes, quando ele me apresentou essa ideia de invadir a rádio, e eu disse a ele: aí, mano, aqui um vídeo aqui do Jay-Z da sim. Que já existe. E ele queria mudar de ideias. Eu assim, mano, mas vamos fazer a mesma, bem, é diferente, bem, whatever, bem. Está dentro não tem nada a ver. Está dentro de um contexto diferente. Sim, é isso, o contexto é diferente. Eu tive que dizer a ele: mas está-se bem, não é a mesma coisa. E não, pronto, e acho que cada um é um. Pronto, tem estas cenas em Sim, tem uma dica parecida, também mas houve, posteriormente, logo pouco tempo, acho que era um vídeo do gajo do NTM, não é? Joy Star, o Kulchen, também mais ou menos nessa vibe. Também gajos vestidos de negro entrar numa rádio e tal, também houve. Mas pronto, mas aquele do Assassin é o teu primeiro a solo. A solo, assim. Mas esse vídeo foi mesmo a solo, né? Esse vídeo foi mesmo a solo. Foi mesmo tipo, vou viajar. O João depois fez a correção de imagem. Mas eu depois meti a crua. Estão as duas na net, mas está sem correção de imagem e com correção de imagem. Mas sim, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz sozinho, também de férias, basicamente, com a minha ex-namorada a fazer as cenas bem feitas. A voz do Calaf. A voz do Calaf, memorizou a letra e fez a cena resultou dela. Bem, sei lá, tinha uma cena. Era arriscado fazer aquilo também com o Calaf. Essa dica por acaso é do João Pedro. João Pedro deu uma dica de era fixe, vais para lá, tenta fazer uma cena para o Nelson, qualquer coisa para o Nelson. E a cena surge assim do empurrão, ok, Nova Iorque, juntar imagens de Nova Iorque, Los Angeles, São Francisco, ao vídeo do gajo. Então tentámos fazer acontecer o vídeo com a boa vontade e com vontade. Sim, pronto, basicamente. Pois Poetas foi logo a seguir ao. Não, mas o Poetas foi na Subfilmes. Depois ele ali a solo. Isso é depois, isto do Nelson é depois. O Poetas não, Poetas não, a Orelha. A Orelha depois já tem a ver mais, quando ele começa a fazer coisas com o João. Mas algumas são ele a solo, algumas é o João, algumas são mas Orelha começamos a fazer cenas tipo. Mas a Orelha não foi logo cut, mesmo aquele da Orelha, o primeiro não foi logo ele, cut. que é um conceito dele, foi Carlos. Começou com os teasers, ainda na altura do MySpace. Sim. Exatamente, eu comecei a fazer primeiro
teasers com câmera na mão, ainda a juntar pessoas. Orelha Negra. Exatamente. Também o este senhor a ir para a street. Era o este senhor? Era. Não era. Estás a ver? Posso dizer o Mind... porque é estupidez, mas isto é só para mim, isso não interessa. Depois cada um que interpreta, que interessa estar aqui fora. Qual é a diferença? Não, a diferença é o mindset, é o meu mindset, por isso é que eu estou a dizer, não pode voltar no próximo álbum da Orelha Negra. Não interessa. E como é que se chama esse bar? Não chama. Não se chama. Eu sei que é mesmo aquela dica tipo, não, tu és tudo, estás a inventar cenas. Não, mas eram uns teasers, um cota, Orelha Negra, não sei, depois um assim a puxar a orelha. E depois o que é que depois são aqueles teasers da orelha, que as filhas do João Gomes, né? Pronto, surge a Inês que diz que gostava de ver sangue, sexo, gordos, cenas maradas, assim cenas maradas, rock, um caminho do rock marado. Mas ainda antes disso havia o conceito, aquele teaser das miúdas. Claro que sim. Isso, qual terror? Sim. Não, que era tipo um início, um prelúdio do conceito que ele tinha. Isso já foi outra cena que eu fiz com o Pureza. De uma certa trilogia que ele tem. Ele tem uma trilogia com a Orelha Negra. Que é inspirada no Blue Velvet, ou na orelha do Blue Velvet, mas há uma orelha negra que produz ou que tem a cena do Power. Sim, depois é daquele no 36, não. Sim, no 36, né? Sim, isso é outro já de vídeo. Que abre a caixa. Abre a caixa e está lá supostamente o poder que ali tem sangue e a orelha negra. Tem o love de fazer acontecer. É um bocado marado porque tem sangue, mas o sangue. Lágrimas e suor de fazer acontecer um projeto que os outros atrás tinham caracóis, não estava a acontecer com as outras orelhas nada, e aquela orelha tinha power e elas querem aquela orelha. Elas representantes da pureza, querem aquela orelha. Curiosamente foi o Pureza e eu que fizemos isto, mas elas como representação da pureza do som, do que eu e ele consideramos genialidade do som, querem escolher aquela orelha e está ali uma história. E qual é que é o outro? Não, é a cura. Houve esta cena que era o Supernatural, era uma cena que é o primeiro, depois há a cura. A primeira cena é a orelha sozinha no campo. Sim, do Futurama. Depois tem uma cena das miúdas no campo, mas isso é só espécie de teasers. Tem um som que é o Salvador. Mas são teasers que vão levar depois à cura. Vão levar porque as miúdas encontram a orelha num campo. Sim. Encontram e a orelha supostamente, como é o power, vai curar gente. Então elas sabem de um gajo que precisa de supostamente de ser curado, de ser abanado para ver se cai uma pera, e atiram a orelha para dentro da casa deste gajo que vive uma certa rotina séria, vive a rotina sem viver a vida, é robotizado sem viver a vida. Então a orelha negra supostamente vai abanar o gajo e fazer com que ele largue aquela capa rígida da rotina, do stress, de ser uma pessoa à margem do seu potencial. Então elas tiram a orelha, há uma festa dentro da casa, há um happening que faz com que é quase uma cerimónia que faz com que ele perca aquele eu antigo carregado de más energias e que tenha uma nova vida, basicamente. Esse é o e depois guideline. No ar, mas ainda antes do no ar, que há uma história interessante desse vídeo, do primeiro A Cura, que é para as pessoas também estarem a par às vezes dicas de backstage, vocês curtindo às vezes saber essas dicas, que houve a malta barra Inês, conseguiu um patrocínio eu tenho Facebook por causa deste vídeo. Eu não tinha Facebook. Mas apareceram lá pessoas nesse vídeo. Sim. Ou seja, foram todas contactadas, maior parte contactadas por Facebook, amigos de Facebook, e eu fiz acontecer um vídeo com pessoas com pessoas que não conhecia de lado nenhum, que tiveram lá uma noite inteira, esse pessoal todo, estive lá uma noite inteira sem receber nada, com love também para a cena, e fizeram acontecer o vídeo. Mas não sabes o que é que eu queria dizer? Mas a Inês diz. Não, quer dizer que foi conseguido um patrocínio da PlayStation para entrar um apoio financeiro. Ok. Deram uma guitazinha para o budget do videozinho, né? Um budget, um apoio bacana, e nós gravámos uma dica meio subtil, mesmo ali. Porque agora estava-me a tentar lembrar. E ele disse assim: não sei, não estou a ver. Porquê? Porque a PlayStation viu o videoclipe e achou que era muito raunchy, muito. Depois pediu para tirar. Mas não quis o dinheiro de volta. Foram bué da fixe, mano. Tipo mesmo assim, estamos aí. Se cá está um bocado nasty assim, para o nosso gosto, não queremos associar este videoclipe
Mas keep the money. Mas tiraram mesmo essa tal parte. Já tivemos que tirar. Eu estava a tentar lembrar. Esse vídeo por falta de experiência. Mas era o quê? Não, era apenas o... A jogar, mas o vídeo havia ali uma luta. Até era o coisa, mano. Como é que ele se chama? Chris. Ei, estou-me a esquecer do nome, pá. Foda-se. Nosso amigo, mano. Nosso amigo, alto, mano. O Marcos. O Marcos, mano. Foda-se. Desculpa, Marcos. Fazia de nerd. Era o Marcos, mano. Nerd. Acho que estava a jogar Playstation. Ok. Fazia de nerd, depois filmava a luta dos animais, dos cães, ou o que é que seja, assim. O Marcos depois também chegou a trabalhar com vocês, contigo. O Marcos depois transformou-se num... Como é que se diz? Um influencer, não é? De cenas, ou seja, o gajo tinha a ver com roupas, sim, tinha a ver com... Ajudava-nos na parte Ou seja, da roupa. era styling, Sim, era mais parte E depois ainda há o vídeo do solteiro, que também é a orelha negra. Apesar de já não ter o conceito da orelha, nem faz sentido. O Orelha Negra, esse é meu, só meu. Sim. Ou seja, é meu, é tipo, caralho, é meu. Tipo, a equipa toda que esteve lá filmou, mas basicamente. Não é cut, é teu. Não, é para cut, não, é meu. Não, mas a cut Não, mas eu às por vezes acaso podia estar. A cut era o João Pedro podia fazer um dele sozinho. E podíamos fazer os dois. Ok. Não era sempre os dois. Não é Neptunes, também é o Pharrell sozinho. Sim, que até éramos os dois. Mas esse vídeo, ou seja, dessa perspectiva, é meu. Foi filmado por um gajo que é tipo um gênio da imagem, que é o Viana, que facilita o trabalho de qualquer realizador, de qualquer gajo que queira construir um filme. E sim, mas foram ideias, deste ali umas ideias de coisas que gostavas que... Eu basicamente segui os teus pensamentos e juntei peças nos teus pensamentos de como gostavas. Acho que tinhas falado qualquer coisa. Pai, não me lembro agora, sinceramente, não me lembro. Bem, agora uma cena tipo assim mais random, mas tem a ver. No Sendo Assim, o início faz-me lembrar bué. Eu estava a falar do plano e não sei o que, da cena do solteiro. Isso é tipo, foi o primeiro caso? Também por acaso pensa. Não, mas aquilo está muito melhor. Não, está muito melhor. Até mesmo está na muito cena melhor aí. Até mesmo porque eu acho que também dá a dica do e tens aquele plano assim bué de aberto do carro, estás a ver? Quando começas já o som. E faz-me lembrar também no solteiro muito... tens também né, do início e tens o plano do carro também, estás a ver? Mas aí está muito mais forte porque tem eu acho que era isso que eu ia dizer, depois esqueci, mas tu foi fixe teres dito isso, porque acho que tinhas dito qualquer coisa no carro, filmar dentro do carro. Havia aí uma cena qualquer, mas aí no Sendo Assim está mais feito, ou seja, a imagem que está, tens uma cena mais forte a acontecer no vídeo, tipo, não é comparável, nada se compara. Não, mas por acaso este som sendo um bocado mais lento, mas faz sentido essa dica que tu disseste, de haver a coisa, e até da primeira linha é muito, não é igual, por exemplo, há um silêncio que ainda me ensurdece, hoje acordei com uma desconhecida, há assim um pattern ligeiramente. Hoje acordei com uma desconhecida. Há um silêncio que ainda me ensurdece. Ligeiramente. Há ali uma aquilo cena, basicamente a história era é o que está na música, não é muito criar muito. É tipo, vocês arranjam filmar uma forma em que eu conseguisse narrar que vocês os dois se encontram para contarem essa história um ao outro. Não, bem, eu levo a cena mesmo a sério, castings e caraças, até encontrar as raparigas perfeitas. Não, até encontrar até foi sugerida por ti, afinal, pois a última. Até foi sugerida por mim, mas o porquinho, o meu boy porquinho é que dizia, vai, vê esta rapariga. Foi muito fixe, é verdade. Muito fixe, a Cláudia. E tens vídeos sem ser assim de hip hop? Tem vídeos de hip hop. Videoclipes. Tem os teus, tipo, se calhar subfilmes, se calhar. Não, mas que eu tenha ajudado a fazer alguma coisa, tanta coisa que eu estive lá no set a tentar fazer alguma coisa ou a tentar ajudar alguma coisa, mas não é meu. Não tens assim um Carlos com o João Pedro Paes? Não. Um vídeo assim? Não, houve por exemplo, Buraca. Buraca tem, sim. Com JP. Com JP. Sim, aí os dois. Eu estou a dizer isto porque mesmo esse de Buraca também tem é o nhanhanhã, né? É o Ege? Não, é One, Two, é o Stupid. Saca. Não, é o Hangover, exatamente. Não, eu até estou a perguntar isto porquê? Porque sempre tiveste a cena do... Mas isso, o vídeo do... Também tem a ver com Biters. O vídeo do Bababá. Não, mas Biters vai estar. O vídeo do Bababá, o João Pedro tinha sido convidado por eles, ou seja, para fazer o vídeo. Eu sou convidado pelo João Pedro como partner criativo para fazer acontecer o vídeo. O vídeo é nosso, filmámos os dois, o conceito é nosso.
concebemos os dois. Mas a parte ali criativa de post-production e não sei o quê e efeitos tem bem a ver contigo também. Tem a ver comigo, tem a ver comigo e tem a ver com ele. Eu estava num computador e ele estava no outro computador a editarmos aquele conceito. Aquilo é a descoberta comigo anda assim para trás e para a frente, anda assim para a frente, aquilo tipo... aparece assim. E juntamos as peças e basicamente o João é o condutor desse vídeo e fez acontecer esse vídeo com... Depois o Márcio Bones fez o grafismo do vídeo. E é isso, basicamente é isso. Mas é um contacto, whatever, é isso. Mas esse vídeo é melhor nem falar. Esse vídeo foi triste. Não, o vídeo é um grande vídeo. Está-se bem, o vídeo está tudo a andar. Está tudo bem. Houve consequências rex. Aliás, foi a queda do Império começou aí. A queda do Império. Ai, caralho. Estou a brincar. Não, mas pronto. Dicas de. Mas aí. Dicas da cata. Não, estás a tocar quase uma cena. Eu rio-me, mas essa cena, essa questão, falando de uma cena séria, isso quase que me trouxe, ou não sei se não me trouxe uma depressão. Ou seja, foi um assunto que mexeu mesmo bem com as minhas emoções, com o meu caráter e com o meu pensar e com os meus códigos. E que não têm de ser aplicados a toda a gente, mas que são os meus códigos e que mexeu de alguma maneira com uma cena séria que. Claro. E isolou-me um bocado, mas estou chill, estou tranquilo com esse isolamento, porque eu não tenho de me identificar com cenas, não temos de nos identificar com ter os mesmos caminhos. Da mesma forma que depois houve vídeos do Regula, que se calhar tu tiveste algum input nos vídeos do Regula ou já era só João Pedro? Tiveste algum? Então não tive, sim, claro que sim. Então, o primeiro vídeo, qual é que é o primeiro vídeo? Weed on My Balls, tiveste? Não. Weed on My Balls não, nada. Não foi esse o primeiro? Nada. Não, o outro que filmámos lá, não me lembro do nome do vídeo, o vídeo que filmámos... Weed on My Balls, o Tony do Rock? Não, o outro, o primeiro de todos. O primeiro de todos é o Casa Nova? Não. Não, nosso, o primeiro todo nosso. 5 da manhã? 5h30? Não, 5 da manhã? Meu. 5 da manhã, Não, mano, 5 da manhã é o... Começa com uma história no quarto dele. Para não lembro agora, na falha. Sim, filmámos aquilo no quarto dele. Até o Piteira fez isso também. Mano. Como é que se chama? Eu não me lembro do nome. Estamos a falhar, Gula. Sim, eu sei o que estás a dizer. Bom, já sei. Não é aquele que ele está a ver o movie. Está a ver o movie dos Goodfellas e o caralho. Exatamente. Fogo, agora estou a ter uma grande vídeo mais underground, tipo, não é o bar aberto, é o outro, whatever. Agora não estou a lembrar, mas é exatamente. Mas esse vídeo é do João. Vou dizer assim, de passagem, que o João agarrou-se à massa e eu ajudei, eu quis que o João fosse o João a fazer isso e eu assisto o João, porque sei que a experiência do João que tinha para fazer um vídeo acontecer naquele momento com aquelas condições era mais vasta que a minha. 5h30 também. 5h30. Também tiveste logo no primeiro. Chegou a hora. Chegou a hora. E ele estava a dizer... Mas não fiz o... Não, o outro que era o vício. O vício é que o vício no quarto. Lembrei-me por causa disso, do vício é no quarto. Não, isso não. Mas, por exemplo, havia umas cenas... Era da minha produtora. Mas não, é isso que eu estou a dizer. Mas, e tu não davas nenhum input, por exemplo, naquelas encomendas mais para o João de cena pessoal angolano ou kizomba ou não sei o quê? Não davas input? Não dava alguns inputs, mas sim, nós estávamos juntos a fazer cenas. Estamos os dois juntos a fazer cenas. É normal. Se trabalhar na mesma então, e agora falando disso, o que é que tu achas, se tens estado aí a ver, como é que estão os vídeos da Tuga, a nível de hip hop? Como é que achas que estão um bocado repetitivos, estão interessantes, estão com qualidade? Acho que estão a evoluir, acho que o saldo é positivo. Lembras-te assim de algum que tenhas curtido bem? Mais recente? Curti um vídeo que foi, acho que foi o Angie que fez, Angie Silva? Sim, que foi... Michael Knight? Não, o último não foi para o Michael Knight, foi para o... ajuda-me. O Angie, que era do Zumble, que eram os dois irmãos. Não, fez o último vídeo para... Faz publicidade. Mas eu nem estava a par que ele fazia assim tanto mais vídeos Vai sobre isso que eu já... sabes sim, perfeitamente. Agora vou dizer qual é o vídeo que ele fez. Não sei quem é a pessoa. Angie Silva, não estou a ver. Lembras-te de algum pormenor do vídeo? Assim? Não vais-me dizer é o nome do gajo. Vou pedir desculpa, mas não me lembro. Mano. A música, o Xamã é de quem? É do Prof Jam. Do Prof Jam, que estás a falar foi o Água de Coco. Exatamente. Estás a ver senhora, que eu sou bera com os nomes. Mas acho que o Angie fez aí um grande vídeo. O Água de Coco. Sim. Foda-se, sem dúvida. O Angie faz mais publicidade e não sei o quê, mas já. Não, mas o Angie é muito forte. Adoro o trabalho do Angie, acho que o gajo é mesmo... acho que é muito forte. Mesmo muito forte.
O pessoal da LX também. Quem fez o teu vídeo agora? Não foi? O Made in Made in LX também. Miguel. Acho que sim, que está fixe. Acho que está bem fixe o vídeo. Pá, man, não sei. Não tenho nada de mal para falar. Não tenho visto assim. E de hip hop tuga que tu ouves, que eu sei que tu curtes mesmo aqueles undergrounds, vai. Pulga Phil. Hã? Pulga Phil. Pulga Phil é tua shit? Estou a gozar. Estou a brincar. Mas também é a minha shit. Sinto o gajo. Cena, tipo... Curtes Corona, por exemplo. Curto Corona, acho Claro. que o David. Pá, acho que o gajo é muito forte. O David Bruno. DB. Acho que o gajo é mesmo. E o Logos também. Pá, acho que essa Tu conheces algum deles? Conheço, ele falou comigo porque samplaram uma cena dos cogumelos de uma cena que eu fiz. Eu conheci-os assim, os gajos disseram que samplaram E é do segundo os álbum, é cogumelos verdade. para uma cena ainda em cassete. Traz cogumelos para ti, uma cena assim. Exatamente. Yeah. E depois conheci-os assim, vi-os no Intendente, conheci-os e fiquei a par da cena dos gajos. Falamos por. Tem que ir ao concerto de Corona, falamos mano, por é mega redes wild. sociais. Não, assim, a crazy cena dos gajos mesmo. é crazy. Curto a cena dos gajos. E achei a cena genial agora terem lançado o álbum Na na Bomba. bomba. Pá, achei. Tem sempre grandes ideias. Já. Acho mesmo forte. David, E os quando quiseres, formatos, este aqui é uma raspadinha. Yeah. Já combinámos aí uns vídeos, man, já combinámos umas cenas por e não acaso estamos tem a bué a não- ver, tem já bué a combinámos isso, já falámos aí disso e temos Tem de pôr óleo aí na 4 cena a álbuns, acontecer. todos têm um formato diferente, bem criativo. Não, acho mesmo. Está lá, adoro aquela cena. Mas a parte funny é Vibe dos que gajos. quando vão a um concerto deles não há tipo público de hip hop, mano. Pois, Pois, já dito essa Pois, dita. pois. É pois, people que, pois. tipo, que não vejo em mais lado nenhum, Mas vocês acham, mano, mas vocês tem uma vibe consideram que incrível aquilo tem aqueles é concertos. um mock à cena de hip hop? Ou foge, ou é. Epá, eu acho que tipo, imagina, dentro do hip hop pode haver pessoal que considera aquilo um bocado funny demais, estás a ver? Mas eu acho que é um conceito criado por eles bué da bom, mano. Mesmo bué da bom. É por acaso não, mano. Acho que são bem. Fogo. Sim. Mas A cena porque as não rimas vejo são nada bem a como brincar, outcasts mesmo com da skill. cultura hip hop, mano. Faz- Mas o PZ se calhar assim já, né? Quase Não, não, de outra forma, né? o PZ é Yeah, ligeiramente. o PZ já é mais quase Mauro. Que é Eu acho que o tipo- resto do pessoal já é mesmo pessoal da cultura hip hop que decide fazer isto. Porque para mim, uma das partes mais importantes que para mim fazem-te um outsider é não teres knowledge. Yeah. Quer dizer, às vezes também há gajos que são official hip hop e não sabem nada, também, sinceramente. Mas o facto de eles terem knowledge também dá-lhes um crédito. Claro que São sim, gajos que claro sabem o que é que sim. vão fazer. Yeah. E os beats que fazem, foda-se, aquilo é mesmo. Tem Sim, mas cenas aquilo é cenas hip hop abusadas. mesmo. Eu É. sinto é aquilo. mesmo- Parte do E pescoço. mesmo as rimas do Logos, o gajo tem referências que tipo, mais ninguém fazia aquelas referências, mano. Curto bem. Eu nem vejo tipo, eu nem os punha numa categoria tipo Enapá 2000 do rap ou Fúria do Açúcar. Eu acho que quem o Nerve, faz é- Michael Knight, vejo assim tipo na sonda, um bocadinho mais à esquerda, mas não é muito à esquerda. Exatamente. Então, como é que explicas, tipo, vais a um concerto e não é aquele concerto com o público de rap, mano? Não é O mesmo. Halloween também cada vez mais tem bué da people que... não não estou a dizer sei. que não tem people de hip hop, mas a maioria se calhar também já é mais que não é. Estás a ver? E não é por ele não ser, ele é 100% hip hop, estás a ver? Mas é... Epá, Eu mas, não por sei exemplo, se há uma quando falam da nova construção escola da do métrica Porto... ou uma sonoridade, ou um tom que afeta outro género. Ou há pessoal de outro género que consegue não ficar ligado, não ver a cena hip hop no Halloween. O Halloween gravou umas cenas com o Poli, ou seja, há esse género, esse cruzamento, Yeah, se yeah. calhar que vai para aí para essa. Vamos, estou a falar do Halloween agora que falaste, Sim. mas. Sim, mas eu acho que é mais por aí. Eu acho que é tipo, há público que não tem a ver com hip hop, que identifica-se bué e faz questão. Tipo, se calhar people do punk, people do grunge, não sei o que, curte bué a cena de Halloween e vai lá. Mas não é o people do hip hop que se afasta. Acho que no caso dos Corona também é a mesma cena. Se calhar há mais people assim mais alternativo que não ouve hip hop e curte bué daquilo e vai ali religiosamente, people do norte e whatever, não sei o quê. Mas não é o público de hip hop que diz, eu não curto desses gajos. Percebes? Eu acho que eles têm a bué da público que não. Eu acho que não eles são faz mais parte, explorados chama- por pessoal que não faz parte do hip hop. Não faz parte, não, que não. Não é habitual ver Yeah. um Furaram, concerto. se calhar. Mas, por exemplo, um gajo for a ver até esteticamente e conceptual, eu acho que, agora não estou a lembrar de ninguém, mas nos anos 90 havia mesmo bué de grupos que eram quase até uma gimmick desse aspecto, cada um tinha a sua... E de trazer essa cena humorística... Ghostface, ou- Não, mesmo até de um bocado de componente humorística, mesmo também rebaldaria, style... Mesmo até... Mas Super Shore, até quase, de certa Sim, forma. mas mesmo até se pensares Beastie Boys num certo aspecto. Beastie Boys também, até se calhar...
esteticamente fogem mais, em termos de beats, fogem mais ao hip hop do que Corona. Né? E são mesmo official hip hop num certo aspecto. Tipo, Hall of Fame do hip hop, sem dúvida. Estás a perceber? Não é visto. Mas cá também ao mesmo tempo. Não vais ver heads do. Cá vais ver mais pessoal fora do hip hop a ver Beastie Boys cá do que heads mesmo. Também E o facto de não ligarem o pessoal dos Corona aos seus projetos antigos, estás a ver? Parece que as pessoas que ouvem Corona só querem saber de Corona. Ok. Daí não haver. Pois. Por exemplo, o Logos fez um álbum que é bué da bom com o Minos, salvo erro, que fez o Minos fez a produção toda, que é um álbum que eu acho que é mesmo incrível, que é só sobre cenas do Porto, seja expressões do Porto, assim, não me lembro do nome do álbum agora. E não é ligado a Corona, e saiu com um intervalo de 6 meses, diria, mano. O álbum de Logos com o primeiro álbum de Corona. Estás a ver? E as tuas dicas? Para que é que estás aí? Aquelas perguntas sempre clássicas do que estás a ouvir, porque eu sei que tu és esse boy que eu gosto de saber. Estás sempre, eu gosto das dicas underground, boy. Dicas underground, mas se calhar ele vai estar mais a par. Não sei rap holandês. Vou achar que não é rap holandês. Eu estou a sentir um puto que já está aí, que não é bem no território do rap, mas também não deixa de ser, mas é o Spooky Black, sabes? Sei. Estás a ver? Eu não sei como é que é, ele tem tipo. Eu faço Spooky Black, boy. Mas é pronto, João Moura, conversem os dois, vá. Spooky Black. Não, Corbin. O Corbin. O gajo, eu não sei como é que ele tem mundo para escrever aquelas. Aquela darkness, aquele filme. O gajo tem 18 anos, tem. Se fores ouvir. Mas eu estou a sentir a cena do gajo, a cena poética do grupo. Gajo, dark. Os vídeos, vais adorar o vídeo do gajo, vais adorar uns vídeos muito pesados. Tem um vídeo que ainda estou a tentar decifrar aquilo. Porquê, meu? Porquê o vídeo de. Agora não me lembro do nome da música, não me lembro mas tem um vídeo, se escreveres Corbin ou Spooky Black, vais lá parar, que é o gajo tem o patrocínio da Vaseline e adoro o vídeo, mas aquilo é propositado, estás a ver, e a música é... Mas o gajo é incrível, mas estamos a amassar aí, quem estiver a ver isto. Não, mas o pessoal pode cavar em casa e pode cavar também o grupo dele, não sei se conhece, ele fez tipo quase um mini super grupo, que é os da Standard. Que é ele, é o outro boy que chegou a estar afiliado à Good Music, mas não está, que é um boy que canta, foda-se. Não estou a par. Whatever, é um grupo que é da Standard, em que Standard tem um 4 Tony no Williams. primeiro A. Tony Williams. Não, mano, é um... O gajo que entrou no All Day. Há um gajo que entra no All Day que faz o refrão. Inglês? Ele é americano. É americano. Que tem uma vozinha a seguir ao refrão do... Sim. Foda-se, eu me esqueci do nome do gajo, eu sigo mesmo a cena dele. Alan Kingdom. Exatamente. Não é inglês. Acho que é americano. E tem bem descendências africanas, não sei de onde. Há um grupo dele, do Alan Kingdom, de um gajo. São mais 2 gajos que agora não me estou a lembrar o nome, que são todos bem da bons a solo. E tem um super grupo que é os da Standard, que vale bem a pena, mano. Ok. Tem bem a identidade do Spooky Black. Mano, o que é que achas? Estou a perguntar assim meio já filosófica, mas o que é que achas? Se é que achas que falta algo? O que é que está assim a faltar no hip hop nacional? O que é que está a faltar? Como é que tu respondias a essa pergunta? Não sei, também estou a falar. Estás a encher mais um chouriço aqui com uma perguntinha, não é? Não é um chouriço, até uma pergunta até podemos todos pensar. Até podemos todos pensar nisso. Olha, o que é que faz falta? Isto tem uma identidade. Eu sei o que é que faz falta. Mas o quê? Um artista ou uma cena? Whatever, boy. Por exemplo, para mim, humildade, faz sempre falta humildade. Para mim, faz sempre falta em tudo. compilação, mas se eu vier com esta dica, não vem dica, mas humildade o quê? Vêm dicas que não têm nada a ver com humildade e são pesadíssimas. Não tem nada a ver, cada um que faça a sua cena, seja real ao seu gosto, mais nada, que as cenas. Acho que só assim é que valem. Eu vejo imensas. Já é um assunto que vocês já estão fartos de falar, que é o copy-paste do trap, que eu não percebo. Eu não percebo como é que há um copy-paste, vamos falar sobre isso mais. Mas é um copy-paste de uma cena que já está, e há vários copy-pastes de uma em Portugal. Sim, porque a fasquia é baixa, mano. Porque a fasquia é baixa do trap em Portugal. Qualquer gajo faz e está dentro, se estiver inserido na cena, bate. A fasquia é baixa, é um facto. Mas o que é que faz falta no rap? Menos trap? Não sei. É uma dica, dicas. Não sei. Tu disseste que é compilação? Uma compilação, Poesia Urbana Volume 2, uma cena nada a ver também, por exemplo. Mas agora se eu é minha, Bi. Mas é tua. Eu acho que está a faltar mais. Uma de toda a gente, mano. Uma de toda a gente. A Poesia Urbana é da horizontal, mas tipo.
Não é... Toda a gente como assim? Uma compilação sem os beats, sem haver um fio contor. Tipo compilação mesmo, estou a perceber. Tipo, tu fazes um som com não sei quem, produzido por... exatamente. Poesia urbana, faz sentido. Que consiga unir. Mas isso é uma compilação muito... Como é que é dizer? Muito concreta. É um estilo de compilação. Só ver, imagina que tens um... Não é muito comum haver esse tipo de cena, mano. É mais comum haver o produtor, DJ Muggs, Soul Assassin, Pete Rock, Soul Survivor. Mas a dica aqui era tu sentires que o pessoal da nova e da velha escola está unido. E isso é uma grande dica. E eu já tinha eu achava bué da fixe, achava mesmo lindo, tipo, ir animar ou seja, dar vida à imagem a alguns sons do passado, das mixtapes. O meu som preferido, já sabes qual é que é o meu som preferido, tipo aquele... Epá, eu não sei, agora não sei o título do som, mas o teu do mundo e do NBC, eu estava a fazer esse vídeo. Se eles tivessem uma vibe... Só que isto é tipo... Vais buscar vais fazer um vídeo de há 20 anos atrás que nunca foi feito nada. Mano, dá 20 anos atrás. São 20 anos atrás. Tu estás a tocar num assunto que ainda hoje eu estive a pensar nisso, a aprofundar uma ideia, mano. Estive hoje mesmo a pensar nisso, mano. Que é, realmente, isso, eu gosto bué dessa ideia. Mas isso até, por exemplo, já foi feito algumas vezes lá fora. E às vezes foi feito lá fora, é tipo, damn. Tipo, por exemplo, Capadonna, Winter Wars, o verso que ele tem no álbum do Ghostface, que é clássico. E depois é filmado com uma câmera Forbes DVD. Tipo, mesmo bué da low budget, quase telemóvel, videoclipe, só para dizer que existe um registro do boy a cantar o som. E não faz justiça. E depois esses gajos fizeram uma rubrica desses, que é videoclipe do passado, mas, quer dizer, música do passado, mas videoclipe recente. Capone e Noriega, música do álbum The War Report, mas um videoclipe. E eles mais velhos. Pá, e eu pensei, há aqui algo que não me agrada, mano. E então, eu hoje estava mesmo na minha cabeça a explorar. E até uma das músicas, a tua disseste essa, mas uma que eu sempre curtia bué fazer a minha participação na segunda mixtape do Regula, do Lisa Chu, que eu estou só a rimar durante bué da tempo e curto bué essa ok. Rimar durante bué da tempo, pá. E acho que ainda era uma cena que ainda soava tipo, yo, he's going in, estás a ver? Tipo, tá a matar. E então a minha solução, pá, pronto, agora estar aqui a falar disto é obviamente que já não vai acontecer, porque até quase seria para pôr as pessoas na dúvida que devia ter sido gravado na altura, e então seria tudo assim meio à base de silhuetas, até podia ter mais clipe, meio assim silhueta, meio assim de lado de sombra. Então tu não sabes que pá, foi para feito não revelar agora. o Samuel de agora, pá, que obviamente dá para perceber que já estou um bocado mais velho, mas não vamos enganar ninguém, né? E então seria um bocado arranjar soluções para fazer um vídeo, pá, mas que não se notasse que é o Samuel, pá, para dar a ilusão às pessoas que podia ter sido quebrar a dica da nostalgia. E então comecei a aprofundar a cena de meio das sombras, silhueta, que podia ser uma boa solução para isso. É engraçado estares a falar disso porque tive mesmo hoje a pensar nisso. Disseste compilação, eu a dica que também já estou farto de dizer, que também faz falta para mim, que logo vem lá à cabeça, é um circuito, ou seja, ter mais pessoas, que houvesse mais dinamizadores, como a João Moura, pessoas de organizadores, né, de eventos, mas que conseguisse haver um circuito médio para bandas que ainda não estão a fazer semanas académicas, mas também não é preciso ir fazer o bar do amigo. É bem dito, mano. Um circuito eficaz, para não ser sempre os mesmos a tocar. Para bandas mais underground poderem ter a sua casa cheia. Até se calhar já falámos bem da vez disso, né? De espaços, faltam mas basicamente, mas isso para mim é a cena que eu acho que continua sempre a faltar para bandas. Espaços de divulgação. Espaços de divulgação, mas é preciso os divulgadores também, né? Os espaços só existirem, não, é preciso haver divulgadores, dinamizadores. E pessoas que não desistem com a afluência inicial, que às vezes tens que insistir. Os gajos do rock têm isso muito mais exato, intrínseco do que... Há uma série de circuitos de bares que se transformaram em circuitos de bandas tocarem. Os bares ganham nome por chamarem lá bandas e por manterem a banda a tocar. Mas bandas internacionais que não há nada assim, de facto, tem um nome. Aquilo que eu quero dizer há nomes internacionais de nível underground, como a underground cá, que conseguem viver disto. Podem ir à Alemanha, a um sítio que até podem estar lá 100 pessoas, estás a ver? Mas tocam. Eu acho que aqui e fazem tours europeias e não sei o quê. E tu, mano, só para fechar aí, o que é que achas? Tens eu acho que falta mais cenas agora, né? Falta mais cenas que já houve há mais tempo fora de Lisboa.
fora de Lisboa, tipo, não estou a dizer eventos, é tipo artistas. Estás a ver? Acho que está a faltar mais artistas do Algarve, do Porto, tipo, parece que tipo, pá, o pessoal está a tocar em todo lado, há bué de eventos, há bué de cenas, mas parece que está cada vez mais fechado a malta daqui de Lisboa. Estás não a ver? É que não haja, não está a haver espaço. Sim, eu até lembrei-me logo mesmo dessa cena quando ele estava a falar Corona, eu estava a pensar, pá, mas realmente há bué de people, pá. Se me perguntarem do Porto, vão dizer tipo, sei lá, Queso, Capicua, tipo, e se calhar, percebes? Depois fica por aí, mas tipo, pá, mundo, não sei o quê, mas está a faltar, parece que tipo não há, e pá, de certeza que há, estás a ver? Como no Algarve, não é só o Saci, que sei lá, há mais people que se calhar podia ter a porta aberta. Acho que está a faltar mais isso. Not just tipo Lisbon. Fetchi, vamos embora. Tivemos aqui com o Salt Bay da Tuga. Não, quando mete os óculos. Gabriel Pensador. Puxa esses óculos, vai. Estou aí na cadeira. Esses óculos é mesmo Salt Baby. Salt Bay. Ok. Eu quando vejo com esses óculos, vai, eu até tipo a fazer um meme. Vai, Salt Baby. Faça aquela cena, né? She's crazy. Não. Toma. Nabi, foi um prazer estar aqui contigo. O prazer foi meu. Mesmo Eu não sei sei. para que é que esta conversa serve. Ou quem é que tu às interessa vezes- este conteúdo, mas tipo. Até ainda podíamos falar Estou em casa, estou em cinema e não sei o quê, outras dicas. Tanta mas cena, já, mano. já. Filmes que ele fez. Filmes que ele fez com Black Company, vai. Filmes com. Vai. Onde é que vinham os grifes, boy? Mas Pode ser, vocês falaram disto, mas como é que tu Dário e Fred, conheceste? Como é que se conheceram? Foi alguma situação específica? Onde nos conhecemos mesmo. Já que trabalharam mesmo Timóteo, bué da merda. Timóteo, não, conhecemos mesmo indo louco, não foi? Quer dizer, a primeira vez que eu vejo o Samuel foi a Expo 98, que eu vou. Temos esta discussão. Eu fiz um freestyle, ele fez um freestyle, o Dé fez um freestyle, Micro fizeram um freestyle num palco. Tivemos à procura das minhas imagens e ele acha que eu ainda não fiz isso. Mas eu fiz isso. E tivemos lá nesse palco, o gajo tinha um casaco vermelho. Eu tenho a filmagem, estou lá, vai dar Estou-te a dizer porque tiveste um momento. Eu estava lá com o Barbosa, o Mosaico é testemunha disto, não, jamais. Não há. Whatever. E lembro-me de um gajo cuspir blé, que era este gajo, com um casaco vermelho, Tommy Hilfiger, e depois ainda ias a passar. Basaste da Expo, ias a passar a ponte. Eu estive na Expo, ias a passar a ponte com os teus amigos todos a dizer assim: não, tu mataste. E tu ias no meio mesmo, com o meu casaco a brilhar, tu mataste, tiveste mesmo. Outros tempos. Mas aí não o conhecias. Não conheci. Depois o que é que aconteceu? Depois em Santa Cruz, uma passagem de ano, conheci o Timóteo e o Tito, o NBC e o Black Master de Santa Cruz, e vai lá numa passagem de ano e Samuel, pronto, apresentou-se, apresentei-me, conhecemos, o gajo gravou um momento também que nunca vai servir para nada, mostrou-me o primeiro álbum dele. Ali, o primeiro álbum não, foda-se, esse álbum. Não, isso aí vai sair, mano. Isso aí vai sair. Foi isso. Conhecemos-nos assim. Depois mais tarde, acho que nos aproximámos quando eu o convidei para fazer o Bang Bang. Ganhámos um bocado mais contacto. Sim. Depois com a cena de uma, sei lá, peça a peça. Vais batendo aí ao dia. Tantas cenas que nós podíamos falar aqui, tantos conteúdos que tu fizeste. Agora estava a falar disso do Black Company, mesmo até o concerto. O concerto, é um conteúdo que eu fiz. O concerto do Valete tem um conteúdo que ele fez, do Bambino. No blows, no holes. Sim. É para o Bambino, mano. Eu quero fazer mais coisas com o Bambino. Quero voltar Shout-out, Bambino. Bambino é o meu boy. Quero fazer mesmo mais cenas com ele, porque acho que há cenas a fazer. Há mesmo cenas a fazer. Mesmo um território que eu não conheço, não sei, mas eu vejo coisas a acontecer aí. E já estamos fartos de falar sobre isso, Bams. Give me a call. Olha, estamos juntos, pessoal. Temos que ir embora. O pessoal tem que ir gravar, fazer sotaques e o caralho. One love, B. Estamos juntos. Peace.